Olá, jovens! Oi, amiguinhos, tudo bom? A maioria de vocês, claro, me conhece, porque esse vídeo vai ser vinculado em dois canais, no meu, Adiciona, e também do nosso queridíssimo, amadíssimo Professor Laércio. Bem, se vocês são do canal, inscritos no canal do Professor Laércio, Matemática para Vencer, talvez muitos de vocês ainda não saibam que, infelizmente, amigos, o Professor Laércio nos deixou na segunda-feira passada, dia 14 de outubro do ano de 2024. Infelizmente, nós temos que dar essa notícia para vocês, né? Porque muitos de vocês seguem o Professor Laércio assiduamente. Eu andei olhando uns vídeos aqui no canal e vi que algumas pessoas estavam falando, né? Ai, posta mais vídeo, enfim. E é isso, amigos. Infelizmente, nesse dia, na segunda-feira da semana passada, o professor Laércio estava internado já há alguns dias, quase um mês, tá? E ele não resistiu. E talvez vocês que são do Matemática para Vencer não me conheçam, né? Mas o professor Laércio e eu éramos sócios, digamos assim. A palavra nem é sócio, tá? É uma coisa muito maior do que sociedade matemática que a gente tinha. Eu costumo brincar, falar que o professor Laércio era como se fosse... Lembra na antiguidade que tinha o Pitágoras, aqueles matemáticos fodões lá? O professor Laércio, ele era tipo um desses caras e eu era aqueles discípulos que ficavam acompanhando para aprender com o mestre, literalmente, né? E além de toda essa questão profissional que nós tínhamos do professor Laércio sempre me orientar, ele era um amigo de verdade, muito especial, uma pessoa que eu considerava como um segundo pai. De verdade, eu falo isso com vocês sem medo nenhum de falar bobagem aqui, tá? Eu e ele tínhamos uma relação muito próxima no WhatsApp, conversávamos muito, apesar, né, dele morar no Rio e eu aqui em Minas, mas a gente conversava o tempo inteiro, tudo que eu ia fazer eu falava com ele, ele tinha muitos planos para eu continuar estudando matemática, sabe? Depois eu conto para vocês isso melhor, mas enfim. Então é muito triste hoje eu vir aqui para resolver a prova do Colégio Militar de BH Concesso, porque o professor Laércio, ele era uma âncora para mim nesse sentido, tá? A prova do Colégio Militar, gente, é uma prova desafiadora até para nós que somos professores, tem muitas questões ali que são de um nível meio absurdo de dificuldade, outras nem só pela dificuldade, mas às vezes por não ser uma questão que você deva usar um conhecimento de nível médio. Então a gente tem que ficar buscando ferramentas de ensino fundamental para o aluno, né? Para poder explicar, porque é uma prova para público-alvo de 9º ano. Então, às vezes, a gente ficava discutindo, resolvíamos a questão, achávamos o gabarito, enfim, mas a gente falava, mas a gente não pode resolver desse jeito. A gente tem que resolver com ferramentas de 9º ano para baixo. Então, eu e ele, antes de corrigir as provas de colégio militar, a gente fazia uma força-tarefa todo ano, sabe? Eu resolvia a prova completa, ele completa, depois a gente comparava as nossas resoluções, via, às vezes ele tinha uma ideia mais genial numa questão, às vezes eu tinha uma estratégia em outra, e a gente pegava, assim, as resoluções mais otimizadas de nós dois. E esse ano eu tive que fazer essa prova praticamente sozinha. Eu pedi uma ajuda de um colega, um excelente professor também, o nome dele é Gustavo, ele tem um canal de xadrez, eu vou deixar também aqui na descrição caso vocês queiram conhecer o trabalho do professor Gustavo. Mas para mim foi uma coisa muito dolorosa fazer essa prova, sabe? Então assim, eu e o professor Laércio, nós temos um curso de matemática para colégios militares, vou deixar também aqui na descrição caso você seja um aluno do futuro, tá? Para você dar uma olhada, para você se preparar com agilidade para as provas e etc. Mas eu juro para vocês, eu fiz essa prova, resolvi as questões e várias vezes eu chorava e pensava assim, professor, eu sei que você ia ter uma resolução muito melhor do que essa que eu tô trazendo agora, mas enfim, tá? Eu vim trazer essa resolução para vocês, gente, foi muito dolorido para mim fazer, porque o colégio militar era assim, era a nossa sociedade mais forte, sabe? Tanto é que nós temos um curso juntos, né? Então, para mim foi triste demais, tá? Mas, amigos, é isso, né? Eu vim fazer porque eu pensei, é o que o professor Laércio gostaria que eu fizesse. Com certeza ele não ia querer que os alunos ficassem desamparados nessa hora, né? Então, é isso. Se você vai estudar para colégio militar, dá uma olhada aqui embaixo no nosso material, vai te ajudar muito. Eu tenho certeza que ele fez tudo que ele fez com muito carinho para ajudar
as pessoas assim da melhor forma possível, porque como diz a frase dele, né, quem estuda vence. E ele proporcionou muitas vitórias na vida de muitas pessoas, tanto na área, né, quem estudou matemática com ele, quem estudou informática e outras pessoas em diversas áreas acabaram passando por professor Laércio, né? Ele foi importante na formação de muita gente. Então, assim, por esse motivo, de saber da vontade dele em continuar esse trabalho de atingir mais pessoas, eu falei, eu vou fazer essa prova, custe o que custar, e vou postar tanto no meu canal Adiciona, quanto no do professor Laércio, para que, né, os alunos que já seguem ele possam poder aproveitar das questões, enfim, e também saberem, né, que infelizmente a gente não está com ele no mesmo plano que a gente, mas que ele sempre vai estar presente nas nossas memórias, pela gratidão que eu tenho certeza que eu e vocês temos a ele, de tudo que ele fez matematicamente por todos nós, inclusive por mim demais, tá? Mas é isso, tá bom, amigos? É isso, vamos lá então para essa prova, que estava uma provinha bem complexa, né? Colégio militar, tiveram algumas até bem tranquilas, mas teve algumas questões ali de álgebra que eu vou falar com você, tá? O cão chupando manga, beleza, virgueiros? Let's bora então para esse vídeo. Vou pedir para vocês que assistam com muito carinho, muito respeito aqui nos comentários também sobre o nosso amado professor Laércio. Bem, essa primeira questão, ela já é aquelas questãozinhas chata, né, que eu tenho ranço, mas vamos lá, ele pede a alternativa verdadeira. Bem, a letra A, por que ela não é verdadeira? Porque quando eu coloco, assim, A entre chaves, eu estou representando isso aqui como um subconjunto de AB. Por quê? AB tem dois elementos, né? Mas se a gente pensar nas partes aqui, nos conjuntos que podem ser formados com a letra A e B, a gente pode ter o conjunto A, o conjunto AB, certo? O conjunto B e o conjunto vazio, que seria assim. Então, como aqui eu estou usando a representação entre chaves, eu estou falando de um conjunto. E para conjunto a gente não usa o símbolo de pertence, a gente usa está contido, ok? Então, a gente deveria ter usado aqui o subconjunto A está contido no conjunto AB. Seria isso, tá? O erro aqui é essa letra pertence. AB, 4,9 pertence aos números 9999, né? A dízima periódica, assim, 4,999999 pertence aos números naturais. Aí o aluno olha para isso e fala assim, mas é uma dízima. Mas calma lá, vamos pensar na fração geratriz disso aqui. A gente junta o número inteiro mais a parte repetitiva, né, o período, ok? E subtrai pelo número inteiro, certo? E dividimos por tantos noves quantos forem os algarismos repetidos. Então, olha só, aqui eu tenho um único algarismo repetido, então eu vou colocar um 9 aqui embaixo. Não é porque aqui é 9 que eu boto 9 aqui, não. É porque é um algarismo repetitivo. É a transformação de uma dízima periódica em fração geratriz, ok? Beleza? Então, isso aqui dá 45 sobre 9, que é igual a 5. Ou seja, 4,999 é igual a 5, portanto, é um número natural. Isso aqui é verdadeiro. Inclusive, piscou, cai isso aqui na prova. O mais comum de cair na prova é isso aqui. Prove que 0,999 é igual a 1. O que você vai fazer? Isso é um número 9, ele está repetindo infinitamente, eu vou colocar um 9 embaixo, porque a repetição cíclica, né, infinita ali no período, é o número 9 que provoca. Então, olha só, 9 nonos, claro que isso vai dar 1, porque é um número dividido por ele mesmo. Mas pensa, se eu tivesse 8 dividido por 9, o 8 ia repetir infinitamente. Se fosse 7, infinito, né, repetindo infinitamente, seria 7 nonos, e assim sucessivamente. Então, aqui, como é 9 repetindo infinitamente, é 9 sobre 9. Por isso que vai dar 1. Então, esse rolê desse número, né, de dízimas terminado com 99999, isso aí é muito comum de cair em prova, como se fosse uma pegadinha do aluno achar que aquilo ali é um número que não é natural, né, um número racional apenas, não natural. Então, por isso, a letra B, ela é também correta. Ela é a correta, né? Agora vamos ver as próximas. Agora, essa aqui, ela tem correta por quê? Porque aqui a representação de A entre chaves é como se fosse um elemento. Olha que coisa mais irônica. Antes ele tinha colocado A entre chaves. Observa que aqui só pôs o A. Essa chave aqui é a chave do conjunto total, digamos assim. E aí, beleza, eu não poderia usar o símbolo de pertence. Agora aqui, ó, isso é o elemento A entre chaves. Então, eu não posso falar que está contido. Não é esse o símbolo adequado. Aqui deveria ser pertence.
Então aqui deveria ser pertence. Isso aqui, gente, pra mim, tá? Eu, particularmente, Jéssica falando, é o maior ranço que eu tenho de coisa, porque é decorebinha, é tipo, combinados matemáticos, tá? É assim que a gente escreve. Beleza? Então essa ela é incorreta, por causa disso o símbolo não é contido, deveria ser pertence, tá? Está contido, né? Não é está contido, é pertence. A soma de dois números irracionais é sempre irracional. Essa também é um clássico, né? Facílima de provar. Isso é um número irracional, raiz de 2 mais 1, certo? E isso aqui, 1 menos raiz de 2, também é irracional. Quando eu somo eles, a parte racional corta, 1 mais 1 é igual a 2, que é racional. Ou seja, não, a soma de dois números racional não é sempre racional. Geralmente, quando eu trabalho com números que a gente chama de conjugado, né? A gente usa muito isso para fator racionalizante também dos denominadores. Ou seja, então o produto também entre números racionais vai ser sempre racional? Não, tá? Também se aplicaria aqui por esse mesmo motivo, porque vai cancelar a parte racional do número. Então essa é incorreta, beleza? Letra E. O número racional A sobre B com MDC igual a 1 tem representação finita somente se B for uma potência de 2. Não. As frações, né, quando elas têm denominador 2 ou 5, elas são decimais finitos. Por exemplo, o número 1/5 é 1 dividido por 5 dá 0,2. 8/5, certo? 8/25. Qualquer número aqui que seja potência de 2 ou 5, tá? Eles vão ter representação finita. Ok? Por exemplo, ó, 8 dividido por 25. Acaba o número, ele não é dízima. Entendido? Ele é um decimal finito. Então, aqui, por esse fato de falar que é 2 e ter também o 5, né? 2 e 5. Essa aqui também é incorreta. Portanto, a resposta aqui, letra B. Questão 2. Numa casa de apostas, há 5 urnas contendo 16, 17, 18, 19 e 22 bolas. Uma urna possui apenas bolas brancas e as restantes possuem bolas azuis ou pretas. Tal que, no total, o número de bolas azuis é o dobro do número de bolas pretas, ou seja, azul é igual a 2P, correto? Qual é a razão entre o número de bolas brancas e o total de bolas nessas 5 urnas? Olha só, se azul é igual a 2P e a gente somar azul mais preta mais branca, tem que dar o total aqui, que se a gente somar, ó, esse número total, vai dar 92, né? Até porque todas as alternativas são. Mas enfim, 16 mais 17 mais 8 mais 19 mais 22, a gente tem 92 bolas no total. Se eu substituir A por 2P, eu vou ter 2P mais P é igual a 92 menos B, ok? Então aqui, ó, eu vou ter 3P é igual ao número 92 menos a quantidade de bolas brancas. Ou seja, aqui, ó, eu vou ter o seguinte, que o número de bolas brancas é tal que quando eu subtraio 92 menos esse valor, vai dar um múltiplo de 3, ok? Então a gente vai ter que testar por todos os resultados, ó. 92. Se eu tiro 22, isso aqui vai dar 70, não é múltiplo de 3. Tem que dar um múltiplo de 3, porque aqui dá um 3P, tá? E a gente está trabalhando, obviamente, com números naturais. A quantidade de bolas pretas é um número natural, tá? Se eu subtrair aqui 19, quanto que vai dar? Olha só, 92 menos 19 dá 73. Então, é claro que 73 não é múltiplo de 3, né? Inclusive, 73 é primo, tá? Então, não é essa a quantidade de bolas brancas. Vamos ver 18 agora, ó. Se eu tirar um a menos aqui, aqui vai dar um a mais. E 74 não é múltiplo de 3, né? Correto? Por fim, então, se eu fizer 92 menos 17, aí vai dar 75. Aí sim, múltiplo de 3, né? 3 vezes 25. Ou seja, a quantidade de bolas brancas só pode ser 17. Porque se eu tirar 16 aqui, ó, aqui vai dar 76, né? Então não vai dar. Então tem que ser 17 brancas para que haja um 3P aqui, né? E esse valor de P dê inteiro, né? No caso, P vai ser 25, não é isso? Porque subtraindo ali deu 75, né? Aqui daria 75 dividido por 3. Então, as pretas seriam 25. E as azuis, fala que o número de bolas azuis é o dobro do de bolas pretas. Então, aqui, esse é o branca, certo? Preta é 25. E azul é o dobro, que é 50. Quando a gente somar isso aqui, vai dar exatamente 92, tá? Ou seja, a razão entre o número de bolas brancas, que é 17, e o total de bolas é 17 sobre 92, letra B. Sabendo que o cubo de x² mais y² é igual ao quadrado de x ao cubo mais y ao cubo e que xy tem que ser diferente de zero, o valor de
x sobre y mais y sobre x é igual a quanto? Bem, essa questão é o puro suco do colégio militar, né? Primeiro você olha para isso aqui e tenta somar, né? Multiplicando cruzado, ó. X vezes x vai dar um x quadrado, y vezes y vai dar um y quadrado e x vezes y vai dar xy. Por quê? Quando a gente desenvolver esses produtos notáveis aqui, vai aparecer um monte de x quadrado, y quadrado e produtos de xy, né? Então é aí que é a graça da brincadeira, tá bom? Então vamos lá. Bem, isso aqui é um produto de cubo, tá? Para colégio militar, cai. Então, é o cubo do primeiro, certo? O cubo de x quadrado é x à sexta, porque a gente multiplica os expoentes. Beleza? Mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Eu vou trazer aqui uma colinha, que é essa daqui. Nós estamos mirando nesse produto notável aqui, né? Então, a gente eleva o cubo do primeiro. Aí, agora, a gente faz 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. Então, é 3 vezes esse cara ao quadrado é x à quarta potência, vezes o segundo, que é y quadrado. Mais, agora nós estamos nessa parcela, 3 vezes o primeiro, que é só x quadrado, vezes o quadrado do segundo aqui, que no caso é y à quarta, mais o cubo do segundo, ok? Então, aqui mais o cubo do segundo, que é y à sexta. Beleza? Fechou? Qualquer coisa, pausa o vídeo, dá uma refletida, uma respirada, né? E aqui é mais de boa, que a gente está mais familiarizado, que é o quadrado da soma. Então, é o quadrado do primeiro, que vai dar um x à sexta, ó, que maravilha, ó, spoiler da próxima linha, certo? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2x cubo, y cubo, mais o cubo desse, certo? Que é y à sexta potência. Como eu já tinha cantado a pedra, esse cara vai sumir com esse, porque quando eu passar para cá, um vai ser positivo, o outro negativo, então ele vai cortar. Esse aqui também vai cortar com esse, beleza? E aí a gente vai ter a seguinte situação. Lembrando de não esquecer que a gente estava mirando nisso aqui, ó. O que eu quero é x quadrado mais y quadrado sobre xy. Haja visto que ele tinha me pedido, né? X sobre y mais y sobre x. Eu falei, peraí, deixa eu dar uma mexida nisso aqui para eu poder identificar melhor o que é, né? Aí agora, nós vamos pegar estes camaradas aqui, que estão do lado esquerdo da igualdade, e vamos ver o que dá para pôr em evidência. Ó, o 3 dá para pôr em evidência, certo? X quadrado, que no caso é o menor expoente, e y quadrado também, que é o menor expoente. Aí o que sobra para essa parcela aqui, que é a primeira? Sobra x quadrado apenas. E a segunda sobra o quê? Ó, o 3 some, o x quadrado some, sobra só y ao quadrado, porque se eu dividir y à quarta por y ao quadrado, dá y ao quadrado. Correto? Beleza. E do lado de cá ficou simplesmente o quê? 2x ao cubo, y ao cubo, que eu ainda não vou mexer. Agora, pensa o seguinte, como está multiplicando, esses dois carinhas, eles poderiam passar para cá, dividindo, tá? Eu já vou fazer essa conta aqui com vocês, porque é o seguinte, isso aqui é x ao cubo e aqui é x quadrado, aqui corta, ó, com o cubo, né? Porque vai dar x de resposta. Beleza? E aqui, esse y ao quadrado com esse y ao cubo, vai dar y, porque eu vou subtrair os expoentes e vai dar y. Beleza? Aí agora, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha que gracinha isso aqui. É uma gracinha, né? Eu vou pegar isso aqui, que está multiplicando, e passar para cá dividindo. E isso aqui que está multiplicando, e passar para cá dividindo. E vou ter exatamente o que eu queria, não é? Fazendo uma pequena manipulação aí algébrica. Então, isso que eu quero é igual a quanto, amiguinhos? 2/3. Beleza? Respostinha aí da letra C. Vamos lá agora para a questão 4. A equação x² menos 5x mais 3 é igual a 0 possui raízes a e b. O valor de a elevado a sexta mais b elevado a sexta é igual a quanto? Bem, primeira coisa aqui é o seguinte, você não deve se aventurar a tirar as raízes dessa equação, por quê? Né? Vai dar raízes irracionais, aí você vai pegar um número irracional e levar à sexta potência, não vai ser muito agradável, não dá para fazer isso, tá? Então, não é isso que o exercício quer que você faça. Primeiro, você se lembra que as raízes da equação de segundo grau, existe o método soma e produto. Que é o seguinte, o produto das raízes é o C com o sinal conservado. Eu sempre faço até assim, né? 2 números que você multiplica e dá o C com o sinal conservado e que você soma e dá o B com o sinal trocado. Ou seja, se as raízes são A e B, A vezes B é 3. E a soma das raízes, que é A mais B, é igual a 5 positivo, porque tem que trocar aquele sinal do 5 ali. Então, nós vamos trabalhar
com essas duas coisas aqui. Eu tenho que AB é 3 e A mais B é igual a 5, ok? Não são números naturais, não é número bonitinho que resolve essa equação não, tá? Mas aí eu vou tentar olhar para esse produto aqui, né? A mais B à sexta. E vou tentar ver se eu consigo transformar isso em coisas que tenha AB e A mais B, né? Por exemplo, se fosse A ao quadrado mais B ao quadrado, o que eu poderia fazer para isso aqui se transformar em coisas que tem A vezes B e A mais B? Eu poderia fazer o seguinte, você sabe que A mais B, assim, ao quadrado, não é igual a isso. Por quê? Porque isso aqui é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Porém, se eu quiser escrever esta coisa como sendo igual a essa coisa, eu teria, né, que descontar essa parcela aqui. Porque ela aparece aqui um mais 2AB. Então, eu deveria descontar esse 2AB aqui. Concorda comigo? Então, quando eu desconto, né, por exemplo, eu abri isso aqui, aí eu tiro esse 2AB aqui, ó, esse corta com esse, e eu fico exatamente com A ao quadrado menos mais B ao quadrado. Então, eu meio que dou uma fatorada, só que não, porque fatorada não existe sinal de menos aqui. Mas, enfim, eu dou uma escrevinhada de forma diferente, né? Então, fica dessa maneira. Então, eu vou deixar isso aqui armazenado aqui no canto, que eu vou mostrar para vocês uma coisa. Da mesma forma que eu pensei em A ao quadrado mais B ao quadrado, escrever dessa forma, observa que aqui o A e o B são as raízes do A ao quadrado e do B ao quadrado, certo? Eu poderia pensar nesse A sexta, B a sexta, dessa forma, A ao cubo mais B ao cubo ao quadrado. Porém, no entanto, contudo, nós sabemos, já sabemos, que aqui vai surgir, se eu elevar o quadrado do primeiro, vai dar A sexta, mais, né? O sinal aqui é mais, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 2A ao cubo, B ao cubo, certo? Mais B a sexta. Ou seja, eu não posso querer empurrar a goela abaixo, que isso aqui, que é o que o exercício me pede, seja igual a isso. Não é igual. Mas, se eu tomar o cuidado de retirar essa parcela, 2A a terceira, B a terceira, né? Colocar ele aqui, ó, 2A3, B3, como corta aqui e aqui, eu posso escrever dessa maneira também. Porque aí o que eu vou ter, né? Eu vou ter aqui um produto bacana, isso aqui eu já consigo falar para você qual que é o valor. Por que eu consigo falar? Porque eu sei que isso aqui, ó, vou trazer aqui para baixo, certo? Vou trazer aqui para baixo. Eu posso escrever na forma menos 2, A, B, a terceira. Porque se tá A, a terceira, B, a terceira, pode ser simplesmente AB elevado à terceira. Então, isso aqui é menos 2. A vezes B, eu já sei quanto que é 3. A terceira, isso aqui dá 27 vezes menos 2, dá menos 54. Então, ali, ó, eu já consigo tirar uma coisa escrota, digamos assim, colocar uma coisa menos feia. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui, ó, menos 54 no lugar. Agora aqui, o que eu tenho é uma soma de cubos. Isso aqui é um outro produto notável que a gente tem que lembrar, né, digamos assim, de uma formulinha, que é o seguinte, né, quando eu tenho a soma de cubos, qual que é a fatoração? O caso de fatoração disso aqui vai dar o primeiro termo mais o segundo, ou seja, A mais B, que multiplica o quadrado do primeiro. Aí aqui é o seguinte, ó, A ao quadrado. Se aqui é soma, esse termo vai dar subtração, porque tá vendo que aqui ele colocou mais e aqui menos, então aqui é menos AB mais B2, correto? Então é isso aqui, só que é isso ao quadrado, ok? Menos aquele 54 que sobrou ali, beleza? Muita hora nessa calma. Já tá quase tudo resolvido aqui pra gente, mas tem uma coisa que tá atrapalhando a gente, né? Porque aqui, ó, eu tenho A mais B igual a 5, porque é a soma das raízes lá da equação do segundo grau, certo? Eu tenho esse termo, que é, deixa eu só pôr uma coisa aqui, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado, e eu tenho isso aqui, que AB é igual a 3, então aqui ficaria menos 3, correto? Parêntese, colchete, quadrado, menos 54. Aí aqui, este camarada, ele tá me atrapalhando, porque isso não é um produto notável. Mas como eu falei para vocês, ó, a gente já tinha desenvolvido ele aqui no começo, né? Que eu ia exemplificar para vocês. Então, quando eu faço aquele esqueminha de tentar fatorar, né? E devolver o que eu tô roubando aqui, que eu tô acrescentando, aí eu consigo te falar quanto que é A2 mais B2, ok? Porque fica A mais B, a gente fez lá no começo da aula, certo? A mais B é a soma das raízes, é 5. Então, fica 5 ao quadrado menos 2 vezes AB, que é 2 vezes 3. Então, isso aqui vai dar 25 menos 6, ó. Ou seja,
aquele A2 mais B2 ali acaba se transformando simplesmente no número 19, né? Então fica bem mais tranquilo fazer essa conta. Ou seja, voltando, tá? Aqui eu tenho o número 5, que vai multiplicar 19 menos 3, que vai dar 16. Eu vou elevar isso ao quadrado e depois eu vou subtrair 54. Ok? Então esse aqui vai dar 80 ao quadrado menos 54. Quanto que é 80 ao quadrado? Seria 64 com 2 zerinhos menos 54. Ok? Então, isso aqui vai dar 6, 3, 4, 6, né? Exatamente. 6.346. Resposta da letra A. Ou seja, não é para você tentar tirar as raízes aqui, porque você não vai conseguir elevar esses números irracionais ao quadrado. A raiz vai dar, tipo assim, um exemplo, tá? 5 mais raiz de algum número, 13, por exemplo, dividido por alguma coisa. Essa é a primeira raiz. Como é que você vai elevar isso à sexta potência? Vai dar um caso de produto notável que você não conhece, né? Um número assim à sexta não é simples de fazer. Então, por isso que não era para você tocar nas raízes em termos de descobrir quanto que vale cada uma. Não foi isso que o exercício pediu, o valor de cada raiz. Foi elevar as raízes à sexta potência e depois somar, certo? Aí, esse é um exercício puro suco do colégio militar, né? Envolveu fatorações aqui bem assim, fora da curva, e essa aqui também, que é soma de cubo, que não é muito comum de se ver por aí. Vamos agora para a questão 5. 2 carros partem de uma cidade, deslocando-se pela mesma estrada. O gráfico abaixo representa as distâncias percorridas pelos carros em função do tempo. Tá bom? Analisando o gráfico, verifica-se que o carro que partiu primeiro foi alcançado pelo outro, porque esse aqui partiu primeiro, o outro partiu depois, tá vendo? Meia hora depois, que é 0,5 horas, né? E aí o que ele pede é o seguinte, a distância entre os 2 carros foi de 15 quilômetros a partir desse tempo aqui, né? Enquanto, ó, analisando o gráfico, verifica-se que o carro que partiu primeiro foi alcançado pelo outro. Quanto tempo após esse encontro, a distância entre os 2 carros foi de 1,5 quilômetro? Vamos fazer o seguinte, eu vou pintar essa aqui, essa reta de vermelho, a outra eu vou escolher uma outra cor e nós vamos estudar essas 2 retas. A primeira é a mais fácil, porque se ele faz 30 km, ó, a distância aqui está em km, 30 km em meia hora, então em 1 hora ele faz quanto? 60, concorda comigo? Então a equação aqui, ó, ela é a distância que ele percorre, né? Vamos dizer assim, que é o eixo Y. Eu vou chamar de Y, tá? Não vou usar letras da física, não. Vou chamar de x e y aqui, ó. Vai ser 60x, porque se eu divido o cateto oposto, aqui que é 30 por 0,5, todo número dividido por meio é o dobro, tá? 30 dividido por 0,5 vai dar 60, beleza? Então essa é a equação da reta vermelha. Vamos escolher outra cor e a gente vai achar a equação da reta azul agora que eu escolhi, tá bom? Aí olha só, ele fez 180 quilômetros em 2 horas, muito cuidado. É cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aqui não é 2,5 que você tem que olhar, porque ele partiu do meio, né? Então, 180 dividido por 2, o coeficiente angular dele, vamos chamar de A, né? Porque a reta não é AX mais B é igual a Y. Então, o A dele é 90. Fica assim, 90x mais alguma coisa é igual a Y. Agora, eu vou pegar um segundo ponto qualquer. Eu tenho, né? Eu tenho esse ponto aqui, ó. Quando o meu x for 0,5, o meu y, ele é igual a 0, que esse ponto, as coordenadas dele são 0,5 ou meio, né? Eu gosto da fração, tá? Meio e 0. Então, aqui, ó, 90x mais b igual a y. Quando eu jogar 0,5 ou meio no lugar do x, o meu y tem que dar 0. Então, vamos lá, ó. 90 vezes meio, que é igual a 0,5, repetindo, é igual a 0. Então, 90 dividido por 2 é 45. Esse 45 é positivo, manda para lá, fica negativo. Frigir dos ovos, essa equação aí, ó, o y, vamos dizer assim, y', que é uma outra equação, tá? Ela vai ser 90x menos 45, porque o B dela é esse ponto aqui onde ela toca o eixo y. Ó. É como se ela tivesse saído lá do quilômetro 45 negativo. É antes da marcação do quilômetro inicial, pensando assim. Beleza? Ok? Então, aqui, ó, nós temos... Isso aqui, tá, gente? Eu fiz uma extensão da reta, porque ela começa aqui. Mas é como se fosse isso, tá? É trocar 6 por meia dúzia. É pegar uma equação, digamos assim, similar, que vai dar os mesmos resultados. Beleza? Aí, o que que acontece? Eu consigo, se eu igualar as 2 equações, te falar qual que é esse ponto, qual que é esse tempo aqui
exato que elas se encontraram. É só fazer 90x menos 45 igual a 60. Por quê? Porque isso vai estar no mesmo tempo, né? Eles encontram naquele ponto, ou seja, no mesmo tempo do universo, da vida, ok? Então, o que eu vou fazer para descobrir esse tempo? Eu passo esse 60x para cá, né? 90 menos 60 fica 30x. Esse 45 vai para cá. Posso dividir os dois lados da equação por 15? Posso, né? Porque aqui dá por 15, aqui também fica 2/3. O x, então, ele é 3 meios, que é 1,5, ou seja, a partir da 1h30 inicial, contando aqui do zero. Então, aqui em 1h30, eles se encontram, beleza? Eu vou apagar para não poluir aqui e eu poder escrever mais coisas, tá? Aí agora a gente vai pensar assim, como eles estão no mesmo ponto, é como se eles estivessem recomeçando do zero, tá? Então, a gente vai pensar qual é o tempo que a distância entre eles vai ser 15. Então, a velocidade dessa reta azul, ela é 90 km por hora. Por quê? Porque ele faz 180 em 2 horas. Então, esse aqui é 90 km por hora. Já o vermelhinho, que a gente já tinha deduzido lá no começo, é 60 km por hora. Distância é velocidade vezes tempo. Então, eu vou fazer a diferença entre as distâncias e falar que tem que ser igual a 15. Foi isso que ele falou, ó. Qual que é o tempo, né, para que a distância entre os carros seja 15. Então, ó, a velocidade do primeiro, que é o mais rápido aqui, ela é 90 km por hora. Eu vou multiplicar isso por um tempo qualquer. Menos esse aqui, que é 60 km por hora vezes um tempo qualquer, vai dar uma distância de 15 quilômetros entre eles. Beleza? Ó, distância, velocidade vezes tempo. Então, quando eu multiplico velocidade por tempo, eu tenho uma distância, subtraído por outra distância, é igual a distância de 15 km. Beleza? 90 menos 60 é 30, então 30t é igual a 15. Se eu divido os dois lados por 15, aqui fica 2t igual a 1. Ou seja, o t é 1 sobre 2, que é igual a meia hora ou 30 minutos. Beleza? Então, aí, em 30 minutos ou meia hora, tá? Depois aqui, ó. Então, aqui é 1,5. Então, depois de meia hora, aqui vai ser 2, tá? 2. Essa distância entre eles, tá? É 15, ó. Beleza? Lembrando que o eixo y aqui é distância, tá? Então, esse aqui vai estar num ponto, esse aqui vai estar no outro, de modo que a distância entre eles seja exatamente 15 quilômetros. Questão legal, não achei muito difícil, porque função de primeiro grau, eu acredito que seja um assunto mais tranquilo, né? Porém, depende, né, amigos? É aquele ditado. Vamos agora para a questão 6. Numa competição de tiro ao alvo, um atirador encontra-se no ponto O e realiza 2 disparos. O primeiro atinge o alvo que está no ponto A, que está nas coordenadas 0, 3. E o segundo, o alvo que está no ponto B, conforme representado no plano cartesiano. Qual é a distância entre os alvos? Então, essa questão que você tinha que ter pensado era nesse triângulo que a gente forma aqui, calcular a hipotenusa dele. Por quê? A menor distância entre 2 pontos é uma reta. Então, era só a gente ligar os 2 pontos, a gente gera, consequentemente, um triângulo retângulo aqui, e aí a gente calcula a hipotenusa pelo Theo de Pitt. Beleza? Olha só, aqui eu tenho a seguinte coisa, a coordenada y desse ponto, ó, ele está batendo lá no 2, aqui, e esse aqui está batendo no 3, ou seja, esse cateto tem 1 de tamanho, tá? E o ponto B aqui, a coordenada x, né? Ó, porque aqui ele está exatamente em cima do eixo y, tá? Em cima. Aí aqui, ó, ele tem 2 raiz de 3 de distância x, né? Porque a coordenada é exatamente desse ponto. Tá vendo? A coordenada em x. Ou seja, no frigir dos ovos, o que eu tenho que fazer é somar esse cara ao quadrado, mas esse ao quadrado, tirar a raiz quadrada, que é o teorema de Pitágoras, que eu vou chamar de D. Então, a gente tem o seguinte, que a distância vai ser, a distância ao quadrado, né? Vai ser 1 ao quadrado, que é 1. Esse número ao quadrado, presta atenção, eu elevo 2, dá 4. Eu elevo raiz de 3, dá 3. Ok? E somo, né? Com aquele 1 que já estava aqui, ó. Desse aqui, beleza? Então, a minha distância vai ser isso aqui, mais, né? Sinal de mais. Aqui, ó, 12 mais 1, 13. Raiz quadrada de 13, porque o quadrado passa para o outro lado. Beleza? Então, essa daqui, resposta da letra B, também tranquila para os níveis de colégio militar. Vamos para a questão 7. Uma pessoa recebeu um empréstimo bancário no valor de R$1. Ok. Ele foi dividido em 2 parcelas mensais a serem pagas, respectivamente, no final do primeiro mês e do segundo, sendo cobrados juros compostos a uma taxa de 1% ao mês. Sabendo que o valor da primeira parcela foi R$P, podemos concluir que o valor da segunda parcela foi de quanto? Eu vou fazer esse exemplo aqui de uma maneira mais numérica para você poder enxergar
o que a gente tem que fazer em termos de variáveis? Suponhamos que você pegou o empréstimo A, aqui, ó. Eita, pera, calma. Ai, gente. Um empréstimo A aqui e era R$100 esse valor. Aí a sua taxa era 10% ao mês. Você vai aumentar 10% nesse valor, vai ficar 110, ok? Isso jogando na fórmula, é eu pegar o capital inicial ao montante, que é o que você tem que pagar, de fato, é o valor inicial junto com os juros, né, digamos assim. Ele vai ser o capital inicial, 1 mais a taxa, e elevado ao tempo, no caso de um mês, eu não preciso escrever esse 1 no expoente, porque passou um mês aqui. Beleza? Aí o que acontece? Você deveria pagar, digamos assim, R$110 no primeiro mês e ficar livre da dívida, mas você não tem os R$100. Você tem os R$110, desculpa. Faz de conta que você tem R$100, certo? Então aqui, ó, eu vou abater desse valor, 110 menos 100, isso é o valor da minha prestação, tá? Faz de conta que eu paguei de prestação R$100. E aí eu vou ficar ainda devendo R$10. Quando que eu vou pagar esses R$10? Eu vou pagar no próximo mês. Só que eu não posso só ir lá e dar R$10, porque tem que render juros para a pessoa que emprestou. Então, esse valor que sobrou, certo? Esse 10, eu vou ter que colocar ele em juros compostos. Ou seja, eu tenho que multiplicar ele por 1 mais a taxa, por exemplo, 10% a mais, né? Multiplica ele por 1,10, elevado ao tempo de 1. Então, agora a gente vai trazer isso que a gente acabou de fazer para números, para as letras, ok? Então, olha só. A que multiplica 1 mais I, aqui em cima, ó, essa parte, é o que a pessoa está devendo lá no primeiro mês. Mas ela não vai pagar isso, ela vai pagar P. E quando eu fizer isso, que é o que eu devia, menos P, eu vou ter o que eu vou continuar devendo para o próximo mês. O que eu vou continuar devendo para o próximo mês é isso, né, a subtração do valor, digamos assim, do montante, menos a prestação. Só que aí, o que eu tenho que fazer? Reaplicar uma taxa de juros composto aqui de novo, que é 1 mais I, porque vai ser mais um mês, correto? Então, vamos recapitular. Eu devia A. No primeiro mês, esse valor A ele tem que ser multiplicado por 1 mais a taxa. Por exemplo, se for 10%, você multiplica por 1,1, certo? Ou seja, 1 mais I elevado a 1, porque passou um mês, tá? Lindo, maravilhoso. Aí o que acontece? Isso é o que de fato eu estou devendo, que a gente chama de montante, né? O montante é o que você está devendo. Aí você vai lá e abate, subtrai um valor de prestação P, que foi falado aqui. Ele pagou no primeiro mês um valor P de prestação. Então eu vou continuar devendo, não vou? Eu vou dever isso aqui, ó, esse valor, A que multiplica 1 mais I menos P. Esse valor que eu continuo devendo, ele vai ser reaplicado à mesma taxa de juros composto, que é 1 mais I, né? Eu tenho que multiplicar de novo esse valor por 1 mais I. É só isso, ok? Agora, o que nós vamos fazer aqui é pura e simplesmente abrir esses parênteses, né? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar esse A e vou multiplicar aqui dentro, certo? Aí vai ficar como? Vai ficar A vezes 1 é A vezes I é AI, ok? Pronto, aí o parêntese sumiu, menos P, que multiplica 1 mais a taxa, mas ele quis colocar esse 1 mais a taxa aqui na frente, ó. Então a resposta é a letra D, ó. A mais I, que multiplica A mais AI, ou IA, tanto faz, menos a prestação. Beleza? Vamos agora para a questão 8, que eu acho que é a mais tranquila, tá, da prova até agora, pelo que eu vi. Na seção do 9º ano do Colégio Militar, trabalham 8 professores, sendo 4 homens e 4 mulheres. Se a média dos 8 professores é 46,625 anos, e a média das mulheres é 42,25 anos, qual é a média da idade dos homens? Então, o que a gente tem que pensar aqui é o seguinte, se eu somar as pessoas A, B, C, D, E, F, G, se não me engano, G, H, né? E J, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 pessoas e dividir por 8, vai dar esse valor aí, ó, 45,625. Então, eu consigo falar qual que é o somatório da idade da galera toda. É só eu pegar esse 8 e passar para cá multiplicando. É claro que você sabe fazer essa conta, eu não vou perder nosso tempo de vídeo precioso aqui, vou fazer isso na calculadora. Vai dar 365. Ou seja, a somatória, o somatório, né, da idade de todo mundo é 365. Beleza. Eu consigo fazer esse mesmo raciocínio para as mulheres, porque esse valor é 42,25. Então, o que eu vou fazer? Vou falar que as mulheres eram essas primeiras aqui, ó. Vou dividir por 4, ok? E vou igualar a 42,25. Qualquer coisa, você pausa o vídeo aí, jovem. Ok? 42,25, vou dividir por 4. Então, quando eu passar esse 4 para cá, 42,25, você vai fazer essa continha no cantinho.
ok? As mulheres vão dar 169. Beleza? Então, se a soma de todo mundo é 365 e a das mulheres é 169, é claro que se eu fizer essa subtração, você vai pausar o vídeo e vai fazer essa continha, você vai ver que aqui tem que ser 196 para os homens, ok? Então, os homens são quantas pessoas, gente? Eles são 4, né, no caso. Então, se eu dividir soma de todos os homens por 4, eu tenho a média dos homens. É porque eu somei o cara E, F, G, H, ok? Eu vou dividir por 4 e vai dar o valor da média, que é o que eu quero. Mas, quando eu passo esse 4 para cá multiplicando, esse valor dá 196, ou seja, se eu somo todo mundo e dá 196 e eu quero saber a média, é só eu dividir 196 por 4. Beleza? Eu vou fazer isso aqui, bem tranquilo, 49, resposta da letra A, ok? Vamos agora para a questão 9. Essa questão é legal, hein? Um dos grandes diferenciais do Colégio Militar de BH é a quantidade de atividades extraclasses que são oferecidas no contraturno. Uma delas é robótica, no qual o aluno aprende conceitos básicos de programação. Considere que numa apresentação de robótica existam 3 bolinhas A, B e C dispostas sobre um sistema ortogonal nos pontos 2, 1, 3, 2, 4, 1, respectivamente. Então, eu peguei o plano cartesiano e desenhei esses pontos. Um robô que inicialmente encontrava-se na origem, o robô estava aqui. Ele vai fazer, ele deve caminhar em linha reta até a bolinha A. Então, daqui até o ponto A, eu vou dar um jeito de aumentar isso aqui. Dei um zoom aqui, né? Daqui até aqui ele vai fazer em linha reta, até capturá-la. Em seguida, ele deve ajustar sua trajetória para deslocar-se sobre um arco de parábola, a fim de acompanhar as bolinhas, né, as bolinhas B e C. Ponto final. Dessa forma, o robô deve ser programado a fim de colocar-se sobre o gráfico da função. Então, aqui, ó, f de x, se o x é menor que 2, então nesse trecho aqui, ó, quando o x é menor que 2, ele vai estar na reta mx, onde m é o coeficiente angular da reta. Correto? Então, tem que calcular esse m aqui, coeficiente angular, facinho, né? 1 dividido por 2. O m é igual a meio, beleza? Agora, o ax ao quadrado bx mais c vai ser esse arco de parábola que ele fala, ó. Uma coisa mais ou menos assim, ó, um pedaço da parábola, certo? Então, eu vou ter que calcular uma parábola que passa por 3 pontos, tá? A gente vai fazer um sistema de equação e vai descobrir. E aí, a gente vai somar A mais B mais C menos M, tá bom? Então, vamos primeiro fazer o que é mais fácil, ó. O M é o coeficiente angular dessa reta, é só eu dividir o cateto oposto pelo adjacente. Então, o M é meio, como eu havia falado. Agora, a parábola, quando eu tenho 3 pontos, o que eu vou fazer? Eu vou fazer literalmente um sistema de equação, tá bom? Eu vou falar que isso aqui, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a y, que você já aprendeu lá da parte de função do 2º grau. Concorda comigo? Ok. Quando eu jogo o meu x igual a 2 nessa equação, o meu y tem que dar 1. Quem está falando isso? Sou eu? Não, é o ponto que o exercício deu. São as coordenadas x e y do ponto, tá? Então, para esse ponto 2, 1, o que isso significa? Coordenada x, coordenada y. Ó, x ao quadrado é 2 ao quadrado vezes a vai dar 4a. No lugar do x aqui, eu coloco o 2. Então, vai dar 2b mais c é igual a 1. Por que 1? Porque a coordenada y desse ponto é 1. Reserve essa equação em uma tigela. Beleza? Vou pôr ela aqui no canto. Agora, vamos usar o ponto 3, 2. Ok? Então, vamos lá. Ó, com muita hora nessa calma, fazendo as continhas de cabeça. 3 aqui, no lugar do x ao quadrado, vai dar 9a. Mais 3b, mais c igual a quanto? O y, que é igual a 2. Vamos armazenar na mesma tigela, aqui no cantinho. E por último, 4. Quando eu colocar 4, vai ficar 16a mais 4b, mais c é igual a 1, porque a coordenada y desse ponto é igual a 1. Agora, parece muito complexo, mas é só a gente resolver um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, certo? Tem várias formas de fazer isso. Mas, assim, eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar o C nas 3 equações, tá? Aí, primeiro eu vou fazer na primeira e na segunda. Ó. Na primeira, o C ele vai ser igual a 1 menos 2B, porque passou para lá subtraindo, menos 4A. Na segunda, este mesmo C vai dar quanto? Eu vou pôr ele para cá. Ó. Vai dar o 2 que já era, menos 3B, certo? Menos 3B, porque foi para lá subtraindo, menos 9A. Então, preste atenção. O C na primeira deu isso, o C na segunda deu isso. Como C é igual a C, essas duas coisas são iguais, tá bom? Eu vou manipular só um pouquinho
aqui e vou ver o que que rola, né? Vamos lá. Se eu passar esse 9A para cá, ó, ele vem positivo. Aí eu tiro 4, fica 5A. Se eu passar esse 3B para cá, ele vem positivo. Então vai vir 3B menos 2B, vai ficar mais B. E se eu mando esse cara para cá, correto? Eu vou ter 2 menos 1, que é igual a 1, certo? Agora, vamos ver aqui. Eu acabei de observar que era a mesma coisa de eu só subtrair essa por essa que ia dar esse resultado. Enfim, relevem, finja que não viu, tá? Dá na mesma. Mas aí eu vou fazer o seguinte, agora eu vou pegar essa e vou subtrair com essa, que aí eu mato a letra C aqui e fico só com B. 16 menos 9 é 7A. 4B menos B vai dar mais B, o C corta com C, e 1 menos 2 vai dar menos 1. Por quê? Eu junto essas duas equações aqui, finalmente eu vou ter um sistema mais digno de resolução, não é? Que é esse sistema mais simples, digamos assim. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar a equação de baixo e subtrair pela de cima com muita atenção, porque mexer com o sinal de menos é um pouco perigoso. 7 menos 5A vai dar 2A, B menos B corta, menos 1 vai dar menos 2. Então, o valor de A é igual a menos 1, porque eu vou passar esse 2 dividindo. Então, o valor de A é igual a menos 1. Agora, se eu substituir aqui, né, o A igual a menos 1, eu vou ter menos 7 mais B é igual a menos 1. Eu mando esse menos 7 para lá. Ele vai somando, vai ficar 7 menos 1, B é igual a 6. Por último, eu pego qualquer uma das equações, eu peguei a de cima só porque os números são menores, tá? 4A, quando eu fizer o A igual a menos 1, isso aqui vai dar menos 4, ok? 2B, 2 vezes 6 vai dar 12, ok? Mais C é igual a 1. Aí aqui eu descubro o valor do C, né? Então eu tenho 12, tiro 4, eu fico com 8 positivo, tá? Só que esse 8 vai passar para lá subtraindo, então vai ficar o 1 menos o 8, ou seja, o C é igual a menos 7. Quando eu volto lá em cima para olhar o enunciado, eu trouxe aqui para ficar mais fácil, o que ele quer é A mais B mais C, então vamos só somar. A mais B, eu tenho R$1 de dívida, pago 6, fico com 5. Aí faço 7 de dívida, então vou ficar devendo 2. Essa parte aqui vai dar 2 negativo, menos meio. Então pensa o seguinte, eu estou devendo R$2 e estou devendo 50 centavos. Então eu estou devendo R$2,50. Isso é a mesma coisa que dever 5 dividido por 2, tá? Resposta da letra C. Ou então você multiplica cruzado, ó. 2 vezes 2 aqui vai dar 4, 1 vezes 1 vai dar 1 e 2 vezes 1 vai dar 2. Quando eu somo esses dois números negativos, vai dar menos 5 meios, resposta da letra C. Observa uma coisa, tá? Deu um tiquinho de trabalho? Deu, porque deu um sisteminha 3x3. Mas isso aqui não é tão complexo de fazer, compreende? É só você ter atenção e não errar cálculo, tá bom? Se você não fizer certo, desculpa, como é que é? Ó, aí eu errando. Se você não fizer errado, vai dar certo. A questão é, não faça errado, beleza? Vamos agora para a questão 10. Considere que o par ordenado A, B com A, B maiores que 0 é solução dessa equação. Então, o valor de A mais B é igual a quanto? Primeira coisa é o seguinte, a gente tem que raciocinar aqui da seguinte maneira. Eu tenho uma coisa ao quadrado. Isso aqui, gente, ou dá 0 ou dá positivo. Tem duas opções na vida para ele, ou dá 0 ou dá positivo, porque negativo nunca vai poder dar, correto? E isso aqui, ao quadrado, também dá ou 0 ou um número positivo, concordam? Porque o quadrado de um número ou é 0 ou é um número positivo. Então vamos pensar o seguinte, se esse lado aqui der 0 e esse aqui dá um número positivo qualquer, a soma deles não dá 0, ok? Se aqui der um número positivo qualquer e esse aqui der 0, a soma de um positivo com 0 não dá 0, dá este mesmo número positivo. E por último, claro, se aqui dá um número positivo qualquer mais um positivo qualquer, isso vai dar um número qualquer que não é 0. Resumir a ópera, esta coisa tem que ser 0 e esta coisa aqui também tem que ser 0, porque senão a soma deles não dá 0, ok? Então eu vou pegar a primeira aqui e vou falar que isso é igual a 0. Se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, tá? Eu já vou apagar de uma vez, porque vocês são meninos de colégio militar, né, gente? Pelo amor de Deus. Tirei raiz quadrada, sumiu o quadrado, raiz de 0 é 0. Eu vou pegar esse 1 e vou mandar para cá, ele vai vir positivo, porque ele estava negativo. E daqui eu tiro que 3x menos y é igual a 1, é minha primeira equação. Aqui a mesma coisa, eu vou pegar essa segunda parte, vou falar que também tem que ser igual a 0. Vou tirar a raiz quadrada dos dois lados, aí vai sumir isso aqui. O lado de cá vai ficar igual a 0, correto? Eu vou passar esse 3 para cá, ele vai vir negativo, tá? Espera aí que eu vou trocar o sinal. Tenha calma, trocando de sinal para não esquecermos.
ok? E aí eu vou ter isso. Eu vou pegar agora, na primeira equação, e vou isolar o y nela. Eu vou ter que y, ó, o y veio para cá, ele ficou positivo. 1 vai para lá, vai ficar negativo, ó. 3x menos 1. E eu vou substituir esse valor de y dentro dessa variável. Vai ficar assim, ó, x² menos 2x. No lugar do y, eu coloco 3x menos 1 é igual a menos 3. Beleza? Aí vai ficar assim, ó, x² menos 6x² mais 2x. Mando 3 para cá, vem positivo, é igual a 0. Ok? Tá. Eu estou devendo 6 e pago 1, então eu fico devendo 5x² mais 2x mais 3. Beleza? Ok, aí agora o que eu vou fazer? Vou ter que usar a fórmula de Bhaskara, né? Então vamos lá, a fórmula de Bhaskara vocês já estão carecas de saber, né? Eu vou pegar aqui, só para não falar que não disse das flores, né? Só para não dizer que não falei das flores. Eu vou colocar a fórmula de Bhaskara aqui. Então meu x vai ser menos b, o b é 2, vai trocar de sinal, vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de... Vamos calcular o delta aqui mais ou menos de cabeça, ó. B ao quadrado é 2 ao quadrado, que é 4, ok? Aí, eu vou fazer menos daqui com esse menos, vai dar mais com esse mais, vai dar mais. Então, vai dar 4 mais, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. Então, o delta vai dar 64. Quando eu tirar a raiz quadrada, vai dar 8. Dividido por 2a, que é 2 vezes menos 5, aqui vai dar menos 10, tá? Então, vamos lá. Quando eu fizer pela soma, ó, menos 2 mais 8, isso vai dar 6 sobre 10. Eu vou colocar o sinal de menos aqui na frente e simplificar em cima e embaixo por 3. Vai dar menos 3/5. E a de baixo vai dar menos 10, se eu subtrair, sobre menos 10. Um número por ele mesmo é igual a 1, correto? Bem, o que isso significa? Significa que eu tenho dois valores de x, certo? E aí eu vou ter a eles atrelados dois valores de y, porque ele falou que a resolução era um par ordenado. Então, para a letra x, 3/5 negativos, eu vou ter uma letra y, que vai dar o resultado quando eu jogar esse x aqui dentro, né? Ó, y é igual a 3, que multiplica menos 3/5, menos 1. Isso aqui vai dar um valor qualquer, mas observa uma coisa. Quando ele pede para somar A mais B, o resultado aqui está dando positivo. Eu não vou perder meu tempo fazendo uma conta brega dessa, porque eu sei que não vai dar negativo. Então, o que ele quer da gente é o par ordenado positivo, digamos assim. Então, eu vou pegar aqui o meu x, que deu 1. Então, o meu y, que vai estar atrelado a ele, vai ser 3 vezes 1, menos 1. Ou seja, 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Então, o meu A, que é a primeira, né, variável ali, ó, como A é o par ordenado, ele é o valor correspondente ao x, né? Então, aqui é 1 e o B é 2, não é isso? Ou seja, a resposta vai ser a soma, né, igual a 3, resposta da letra A. Vamos agora para a questão 11. Maria está estudando as figuras geométricas planas. Ela desenhou um hexágono regular numa folha e, curiosa, decidiu marcar os pontos médios de cada lado desse hexágono e conectar esses pontos e formar um novo hexágono. Qual é a área do segundo hexágono desenhado, sabendo que o lado do primeiro hexágono é igual a A? Essa questão aqui, ela é uma questão bem manjada, tá bom? A gente vai cair no triângulo egípcio, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um hexágono regular. Eu vou marcar os pontos médios, mais ou menos, e eu vou ligar esses pontos, ok? Então, quando eu ligo esses pontos, como a própria questão já falou, eu vou formar um novo hexágono regular, tá? Aqui, ó. Beleza? Aí, vamos pensar o seguinte, eu vou pegar aqui uma linha bem fraquinha, bem fininha. Vamos pensar no hexágono original e vou traçar aqui, ó, essas diagonais para a gente ver uma coisa, tá? O hexágono regular, ele é formado por 6 triângulos equiláteros, ou seja, esse ângulo aqui, ó, ele vale 60 graus. Por quê? Porque esses triângulos todos aqui são equiláteros. Então, aqui é 60, porque esse triângulo cinza claro, eu estou fazendo de cinza já para não poluir, ele tem 60 graus cada ângulo. Então, esse ângulo aqui é 60, aqui também é 60. Beleza? Agora nós vamos mirar nesse triangulinho aqui, ok? Que eu desenhei aqui. Isso aqui é 60 graus e essa hipotenusa é A sobre 2, porque o lado do original, que era o vermelho, era A. Então, isso aqui é A sobre 2. Esse triângulo, novamente, é o triângulo egípcio, 30, 60, 90, mais manjado que andar para frente. Você tem que ir para a prova sabendo ele. Lembrando que eu vou deixar linkado aqui em cima, caso você não conheça esse Paranauê. Tá? Claro que dá para fazer por trigonometria, dá, mas ninguém é obrigado, né? Pelo amor de Deus, tá? Então, o que é o triângulo egípcio? O lado oposto a 30, ele é metade da hipotenusa. Então, metade de meio é 1/4. Então, esse valor aqui é 1/4 de A,
tá bom? A sobre 4, porque aqui é o dobro desse, ou seja, aqui é metade daquele, beleza? Se você pegar A sobre 2 e dividir por 2, você conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, aí você vai ter A sobre 4, beleza? E aí, o ângulo oposto a 60, ele é esse valor vezes a raiz de 3. Que aí facilita muito sua vida, você não tem que ficar mexendo com soco à toa, nem 1, 2, 3, 3, 2, 1, nada disso. Triângulo egípcio é vida. Então, este trecho aqui, ó, ele é A sobre 4 raiz de 3. Então, este trecho todo, né, o lado do hexágono, ele vai ser 2 vezes A sobre 4 raiz de 3. Beleza? Esse é o lado do hexágono. Como a gente tinha acabado de deduzir, e eu vou mostrar novamente, a área de um hexágono vai ser 6 áreas de triângulos equiláteros que estão inseridos dentro dele, digamos assim. Então, se o lado do nosso hexágono é esse aqui, ó, esse é o lado do nosso hexágono que eu posso simplificar rapidamente. Vou pegar esse 4 e dividir por 2, vai dar um 2 aqui embaixo. Então, esse é o lado do triângulo equilátero. Eu calculo a área de um triângulo equilátero e multiplico por 6, porque eu tenho 6 triângulos equiláteros. Então, muita hora nessa calma. Primeira coisa, a área do triângulo equilátero é de praxe você ir para a prova sabendo isso. Eu já deduzi isso nesse vídeo. Se você não sabe essa fórmula, você vai ter que, depois do vídeo, ir lá e assistir, etc. Não vou explicar a fórmula aqui, porque é uma coisa que vai gastar 7.000 horas. Né? Então, eu vou partir do pressuposto que você estava com essa carta na manga. A área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Provas estão aqui. Então, não vem falar que eu estou dando carteirada, que eu já ensinei isso. Beleza? Então, o que eu vou fazer? No lugar do lado, eu vou substituir A sobre 2 raiz de 3, então vai ficar A sobre 2 raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É a mesma coisa que multiplicar por 1/4, tá? Dividir por 4 é a mesma coisa que multiplicar por 1/4. E eu vou multiplicar por 6, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros. Combinado? Então, agora nós vamos simplificar tudo. Ó, isso aqui tem um quadrado. Então, vai ficar assim, ó, A ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado vai ser liberta, vai ficar 3. 2 ao quadrado fica 4, ok? Essa raiz de 3 aqui, 1 não precisa escrever, né? Temos esse outro 4 aqui e temos um 6 aqui, beleza? Agora vamos simplificar o que dá para simplificar, né? 6 dividido por 4 aqui, ambos por 2, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 2, né? Beleza? Então, o que sobrou para a gente foi o seguinte, 3 de cá vezes 3 de cá, 9. Raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado embaixo, 2 vezes 4, 8. Então, nós temos que procurar essa resposta lá nas alternativas. Vejamos a ela aqui, ó. Letra E, né? 9A ao quadrado, raiz de 3. Aqui eu só pus a raiz de 3 na frente, tanto faz porque a ordem da multiplicação não altera o produto. Então, a resposta correta é letra E. Beleza? Vamos lá, então, agora para a questão 12. Que questãozinha, hein? É uma questão de torneira, só que ela é a mais difícil que eu já fiz em toda a história das questões de torneira. 2 pedreiros irão construir um muro de blocos. Trabalhando isoladamente, o primeiro gasta X horas para construí-lo, enquanto o segundo gasta Y horas para construí-lo. Sabendo que trabalhando juntos, o rendimento cai 10 blocos por hora, que fica batendo papo, né? Digamos assim. E mesmo assim, eles levam 5 horas para construir o muro, o número de blocos que possui o muro é quanto? Então, olha só para vocês verem. Nós vamos trabalhar aqui, inicialmente, com aquele velho e clássico problema de torneiras. Por exemplo, quando uma pessoa gasta 3 horas para fazer uma obra e a outra gasta 2, a gente fala que em 1 hora, ok? A primeira faz 1/3 do trabalho, já que dividiu aqui em 3 partes, né? E a segunda gasta 1/2, né? Em 1 hora ela faz metade do trabalho. Certo? Recapitulando, em 1 hora, a primeira, ela faz 1/3 do trabalho, que é 1 hora, dividiu o trabalho em 3 horas, né? Então, ela faz 1/3 do trabalho, e a segunda faz em 2. Então, se eu somar essas duas frações, eu vou ver qual a fração do trabalho que vai ter sido feita em 1 hora. Só que no nosso exercício, a gente não sabe esse 3, esse 2. É o número Y e o número X. Por isso que aqui eu vou colocar X e Y nos denominadores e vou somar as frações. Então, quando eu somar multiplicando cruzado, né, eu vou ter aqui, ó, X vezes 1, X, X vezes Y, Y. Então, vai ficar X mais Y. E aqui embaixo, eu faço o produto de X vezes Y. Aí eu monto a seguinte regra de 3 aqui. Eu gasto o tempo de 1 hora para cumprir com essa fração do trabalho. Por exemplo, se fosse 3 horas e 2 horas, somando 1/3 mais 1/2, ia dar 5/6. Então, isso aqui
é a fração do trabalho que eu faço. Só que eu quero fazer 100% do trabalho, não é? 100% do trabalho é o número 100 sobre 100, que é 1. Então, aqui embaixo, eu quero saber a fração 1, que é o número inteiro, é a fração inteirícia, é o unitário, é 100% do trabalho. Então, aqui, eu vou descobrir o tempo que eu gasto. Tipo assim, é o tempo ideal, tá? Sem conversa, cada um fazendo o trabalho ali no tempo que deveria, sem desperdiçar nada, tá bom? É o tempo ideal que a gente está calculando. Eu vou multiplicar cruzado aqui na regra de 3, né? Vai ficar o seguinte, t que multiplica x mais y sobre xy é igual a 1, ok? Então, para eu saber o t, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse xy, passar para lá multiplicando. Então, aqui, ó, t é igual a xy. E aí, esse aqui que está multiplicando, viria para cá, dividindo. Ou seja, o tempo é o produto xy dividido pela soma de x mais y. Esse tempo, lembrando, recapitulando, ele é o tempo ideal, que seria sem nenhum desperdício. Só que eles gastaram 5 horas para fazer. Ou seja, houve um tempo desperdiçado, concorda comigo? E qual que vai ser o tempo desperdiçado? Vai ser as 5 horas, que é o que eles de fato gastaram, menos o tempo que eles deveriam ter gastado. Por exemplo, se eles deveriam ter feito isso em 3 horas, então o tempo desperdiçado foi 2 horas, que é eu fazer 5 menos 3. Então, como a questão está em variáveis, a gente não sabe quanto que é, a gente tem que deixar dessa forma. Beleza? E observa uma coisa, o rendimento deles cai, né, 10 blocos por hora, como eles levam 5 horas para fazer o trabalho, então o rendimento deles que foi desperdiçado é referente a 50 blocos, né? Porque caiu 10 blocos por hora, eles gastaram 5 horas, então é como se fosse assim, eles desperdiçaram o trabalho de 50 blocos, que é 10 vezes 5. Então eu vou fazer uma nova regra de 3, que é o seguinte, esse tempo desperdiçado, ele é suficiente para fazer o quê? Suficiente para fazer 50 blocos, ok? É como se fosse assim, aquelas 2 horas, né, no nosso exemplo hipotético, faz de conta que juntos eles faziam um trabalho em 3 horas. Então, 2 horas, eles fazem, que é o tempo desperdiçado, esses blocos que foram desperdiçados. Então, eu vou calcular aqui a quantidade de blocos que eles fariam no tempo correto. Qual que é o tempo correto deles fazerem esse trabalho, gente? O tempo correto é esse aqui, certo? Que é o tempo ideal. Então, no tempo ideal, eu vou calcular a quantidade B de blocos aqui. Então, eu vou fazer uma nova regra de 3. Observe que o problema não é simples de jeito nenhum, tá? Você tem que ver e rever, dependendo aí, para você entender. Aqui eu vou multiplicar B por isso, e do lado de cá eu vou multiplicar isso por isso. Peraí, vou fazer aqui primeiro, vai ficar assim, ó, 50 que multiplica xy sobre x mais y. Aí o B, ele vai ficar multiplicado por esse camarada aqui, que vai ficar entre parênteses, ó. Eu vou já copiar aqui e colocar aqui e ajeitar aqui, beleza? Então, observa uma coisa. B vezes esse camarada é igual a 50 vezes esse outro aqui. Para eu descobrir o valor de B, o que eu faço, saber? Eu passo os acompanhantes do B, que estão multiplicando-o, para o lado de lá, dividindo-o, ok? Então, basicamente, resolvendo essa contaiada aqui, nós iremos chegar, finalmente, a depois de queimar neurônio, nós vamos chegar no valor dos blocos, tá? Então, o valor de B vai ser, primeiro, deixa eu ver, vou resolver essa parte aqui de baixo, tá? Então, mira comigo somente no denominador, ó, 5 menos xy sobre x mais y. Eu vou multiplicar cruzado aqui, tá? Esse 5 vai fazer chuveirinho, vai ficar 5x mais 5y, correto? Eu estou multiplicando aqui e aqui. Esse 1 vai ficar multiplicando esse xy. E no denominador, eu vou multiplicar x mais y por 1, que é a mesma coisa de x mais y. Beleza? Então, olha só. Voltando lá atrás, eu vou pegar b igual a isso. Vou tirar esse denominador aqui, ok? E vou colocar este denominador que eu acabei de fazer, simplificando ali, né? Aquele cálculo. Então, eu troquei 6 por meia dúzia. E isso por uma coisa mais simplificada. Ou nem tanto simplificada, né? Mas a cara do que está nas alternativas, digamos assim. Então, o número de blocos vai ser, eu conservar a fração em cima, conservei a de cima, e multiplico pelo inverso da de baixo, ok? Então, vezes x mais y sobre, foi isso aqui entre parênteses, tá? Só para não ficar perigoso, sobre 5x mais 5y menos xy, ok? Aí o que vai acontecer? Graças a Deus. Aqui, ó, vai cortar, beleza? Eu vou ter 50xy dividido por 5x mais 5y menos xy é a quantidade de blocos. Amiguinhos, eu vou falar com vocês em todos esses anos, nessa indústria vital, tá? Ó, resposta da letra A de amor,
né? Eu vou falar com vocês, nunca me ocorreu uma questão de torneira tão complexa, igual essa aqui no concurso do Colégio Militar de Belo Horizonte. Já fiz questões de torneira em todos os concursos que vocês imaginarem, tá? E eu nunca vi uma difícil igual essa, nem para concurso de gente grande mesmo, literalmente de adulto, concurso aí não se vê coisa nesse nível. Vamos para a questão 13, assinale a alternativa correta, considerando que x é um número real. Ok? Se x é menor que zero, ou seja, se x é um número negativo, o quadrado desse número vai dar maior do que o próprio número. É verdadeiro ou é falso? É verdadeiro por causa do seguinte, qualquer número ao quadrado vai dar positivo, certo? Ó, pensa o seguinte, x ao quadrado sempre dá positivo, independente se ele é negativo, se ele é fração, qualquer coisa. Então, um número positivo é maior que zero, vai ser maior do que um número negativo que é menor que zero, correto? Um número positivo sempre é maior do que um número negativo, logicamente, porque ele é maior que zero e o número negativo é menor que zero. Então, essa daqui já é a correta, tá? Se x ao quadrado é maior que zero, isso aqui é uma coisa que é óbvia. X ao quadrado sempre é maior ou igual a zero. Não tem como ele ser menor que zero, não, tá? Porque o quadrado de um número é sempre positivo, então é sempre maior que zero, ok? Ou é zero ou é maior que zero, tá? Se x ao quadrado é maior que zero, então x é maior que zero também. Não, eu consigo pegar x's menores do que zero, que é um número negativo, elevar ao quadrado, isso aqui vai dar 9. Ou seja, o quadrado dele, que é o 9, é maior que zero. Mas ele, x, ele é menor do que zero, que ele é negativo. Então, essa letra B, a gente consegue dar vários contra-exemplos. Então, ela é falsa, tá? Letra C, se x quadrado é maior que x, então o x é maior que zero. Essa também é furada por causa dos próprios números negativos. Eu consigo pegar um número aqui que x é menor que zero, por exemplo, o menos 3, correto? Elevar menos 3 ao quadrado, que dá 9, né? Que é maior do que o 3, tá vendo? 9 é maior do que 3. Então, o x é maior que zero? Não, porque neste caso o x foi menor do que zero. Eu dei outro contra-exemplo. Eu consegui provar que não necessariamente, tá? Então, a letra C também é furada. Se x quadrado é maior que x, então x é menor que zero. Essa aqui eu consigo provar com um exemplo de x positivo. Por exemplo, x é igual a 2. 2 ao quadrado é maior que 2, porque 4 é maior que 2. Então, meu x é negativo? Não, eu tenho x positivos que vão fazer isso ser verdade. Tá? Então, dei o contra-exemplo para a letra D. E, por último, a letra E, que eu acho que pode confundir um pouco as pessoas. Se x é menor que 1, então x quadrado é menor do que x. Aí a pessoa pensa nas frações. Ó, por exemplo, x ao quadrado é menor que x? Nesse caso aqui, 1/4 é menor que 1/2. Mas quando ele fala menor do que 1, ele está falando qualquer número menor que 1. Por exemplo, 0, menos 248, menos 3, menos π, menos raiz de 4, menos raiz de 2, menos qualquer número. Ou seja, se ele tivesse falado se x é maior do que 0 e menor do que 1, isso aqui estaria correto, tá? Se o x está entre 0 e 1, ou seja, aqueles 0,1 quebrados, sim, o quadrado dele é menor do que ele próprio. Igual eu acabei de explicar, o quadrado de 1/2, ele é menor do que o próprio 1/2. Mas quando ele fala se x menor que 1, ele não está falando só de 0 até 1, não. Ele está falando qualquer número 1. Entendi? Qualquer número menor que 1. Aqui está o número 1. Isso aqui é verdade só nesse intervalo de 0 até 1, correto? E ele está falando que é de qualquer número. Então, devido a essa parte aqui, né, do menor que 0, que também engloba os menores que 1, não é verdadeiro por causa disso. Quando eu estava fazendo aqui, eu pensei, os alunos vão confundir esse BO aqui na hora da prova, tá? Resposta correta, letra A de alfa. Na figura abaixo, os pontos B, C e D são colineares, assim como os pontos A, C e E. Então, B, C, D são colineares, esses aqui também estão na mesma linha. AD e BE são perpendiculares, então esse aqui forma um ângulo reto. E esse aqui também com a reta BD, ok. E AB é igual, é congruente, né, com BD. Então, esse comprimento aqui, ele é congruente com esse. O segmento AC mede 3, então vamos lá. O segmento AC aqui mede 3. E o segmento CE mede 1. Nessas condições, o cosseno do ângulo BAC, o cosseno desse ângulo aqui, ó, vai ser igual a quanto? Então, vamos lá. Olha só, esse triângulo aqui e este aqui, eles são triângulos semelhantes, porque eles têm um ângulo reto, tem esse ângulo aqui, né? Essas retas aqui são paralelas, ó. Ok? Cortadas por uma transversal. Então, esses ângulos aqui são iguais, ó. Esse pretinho aqui é igual
porque ele alterna interno. Você poderia pensar também que esse é igual a esse porque é oposto pelo vértice, então aqui não tem outra opção, tá? É obrigado, não existe outra opção para ele. Ele encontra-se na obrigação de ser igual ao outro para fechar em 180 graus, certo? Pois bem, então se esse triângulo é semelhante a esse, a gente consegue observar rapidamente que se isso aqui tem 3 e isso aqui tem 1, então o triângulo grande, ele é o triplo do pequeno. Já visto que eu estou falando de lados homólogos, ó. Aqui eu tenho um ângulo pretinho e um ângulo branquinho. Pretinho e branquinho. Isso aqui é 1, aqui é 3. Todos os lados do triângulo maior são o triplo do menor. Então, eu vou falar que isso aqui mede x no triângulo pequeno. E no grande, que é o lado homólogo aqui, ó, é 3x. Só que observe uma coisa. Foi dado no enunciado que cadê, ó? AB é congruente com BD. Então, AB, esse lado, é congruente com esse. Ou seja, aqui tem que ser 4x, porque aqui é 3x mais x, 4x. Beleza? Com isso, eu faço um tel de pitch para esse triângulo e aí eu descubro os lados dele. Ó. Vou elevar isso aqui ao quadrado, vai dar 16x ao quadrado, mais 9x ao quadrado, já estou elevando ao quadrado de uma vez, tá? É igual ao quadrado da hipotenusa, 9. Quando eu somar isso aqui, vai dar 25x ao quadrado. Esse 25, ele vai passar para cá, ó, dividindo, porque ele ia ficar aqui, não ia? Já manda dividindo. Já tira esse quadrado e manda como raiz quadrada para facilitar a nossa vida. Ou seja, o meu valor de x ele é 3/5. Beleza? Então, esse cateto aqui, ó, ele vai ser 4 vezes 3, 12/5, né? Beleza? O que ele quer é o cosseno do ângulo. O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu pego 12/5 e divido por 3, né? Correto? Que é a hipotenusa. É a mesma coisa de eu multiplicar pelo inverso do segundo, tá bom? Então, quando eu pegar aqui e simplificar com esse 3, vai dar 4. 4 dividido por 5, ó, R$4 para 5 pessoas, dá 80 centavos para cada. Resposta correta aqui, letra D. Vamos agora para a questão 15. Uma viatura militar pode trafegar sem parar durante 6 horas, se o seu tanque de combustível estiver cheio. Num determinado dia, a viatura foi completamente abastecida para cumprir a missão. Porém, sem que ninguém percebesse, havia um furo no tanque, o que reduziu o tempo de operação da viatura para 3 horas e 36 minutos ininterruptos. A capacidade do tanque dessa viatura é de 60 litros. Antes de iniciar o deslocamento, a viatura foi abastecida e permaneceu parada durante 36 minutos. Nessas condições, pode afirmar que a viatura iniciou o deslocamento com a seguinte quantidade de combustível. Primeira coisa, tá? Vamos só combinar uma coisa aqui, que 3 horas e 36 minutos eu não vou usar nesse sistema 3,36. Eu tenho que usar no sistema decimal. Então, esses 36 minutos aqui, em cima de 60 minutos, que é 1 hora, tá? Simplifica em cima e embaixo por 6, em cima vai dar 6, embaixo vai dar 10, que dá 0,6. Ou seja, 3 horas e 36 minutos é a mesma coisa de 3,6 horas, porque 36 é 60% de 60. Primeiro combinado. Beleza, agora vamos pensar o seguinte. A viatura, ela estava com 60 litros, certo? E uma parte, efetivamente, vai ser usada para movimentar o carro, enfim, para colocar ali a roda para girar. Já a outra parte vai ser desperdiçada devido ao vazamento, ok? Então vamos pensar assim, quando a viatura está normal, ela faz 6 horas de trabalho utilizando 10 litros. Como ele fala que se ela for usada ininterruptamente, ela vai gastar 3,36 horas dessa mesma quantidade de combustível, né? Então, a gente vai ter a seguinte relação. Se em 6 horas ela gasta 60 litros, é porque ela gasta 10 litros por hora, digamos assim. Então, em 3,6 horas, ok, essa viatura, ela vai gastar 36 litros, né? Se ela estivesse andando ali, ela gastaria 36 litros para gastar esse combustível, tá? Em 3,6 horas, ela precisaria única e exclusivamente de 36 litros de combustível. Então, dos 60 litros que a gente tinha, né, 36 vai ser de fato usado nas reações químicas do motor, digamos assim, e 24 serão desperdiçados. Esse desperdício de 24 litros, ok? Ele é feito em 3,6 horas, beleza? Então, no tempo ali que ela ficou parada, que é 36 minutos, que é só 0,6 horas, qual que vai ser a quantidade X de litros de gasolina, combustível, que serão desperdiçados, ok? A gente vai multiplicar cruzado, vai ficar aqui 0,6 vezes 24, é igual a 3,6 vezes x, beleza? O que eu vou fazer aqui?
tirar essa vírgula e essa, que é o mesmo que multiplicar o número por 10, ok? Dos dois lados. Simplificar aqui por 6, esse 6 corta, e aqui fica 6. E o 6 vai passar a dividir no 24, 24 dividido por 6 é igual a 4. Então, 4 litros estão lá sendo jogados fora com o carro parado. Então, ela já inicia o processo com 56 litros, beleza? Então, a resposta da letra D. Uma roda gigante foi instalada no CMBH como parte das comemorações dos 69 anos de sua criação. A roda gigante possui apenas 6 cabines posicionadas ao longo da roda, de forma que cada uma esteja à mesma distância angular da cabine subsequente, como mostra a figura. O raio da circunferência, que representa a roda, é dado por Rzinho, e a menor altura alcançada por uma cabine em relação ao solo, né, que é nesse ponto aqui, é igual a Hzinho. As cabines foram denominadas por A, B e assim vai até a letra F. Quando a cabine A, quando a A estiver aqui, né, encontrar-se no ponto mais baixo em relação ao solo, a altura de C em relação ao solo em função de RH será dada por quanto? Então, a primeira coisa é a gente pensar o seguinte, a circunferência ela tem 360 graus. Se eu dividir por 6 cabines aqui, ó, certo? Eu consigo calcular cada um desses ângulos, que é igual a 60 graus, beleza? Observe uma coisa, que o ângulo, o A, né, com relação ao C, como eles estão a 2 cabines de distância, aqui eu vou ter 120 graus em relação a eles. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pôr o ponto A aqui, e o ponto C vai ficar aqui em cima, eu vou dar uma apagada. Então, o A eu trouxe para cá, e o C eu trouxe para cá. Lembrando que isso aqui é o raio, né? Beleza? Agora, vamos pensar o seguinte, como isso aqui é 120 graus, se eu traçar uma reta aqui, ó, como se fosse dividindo os quadrantes da circunferência, essa reta tem 90 graus, beleza? Então, aqui eu vou ter um ângulo de 30 graus. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou mirar nesse triângulo aqui, ó, que eu vou pintar ele agora, que, ó, esse aqui, que eu vou pintar de amarelo, e vou aumentar ele para a gente estudar ele aqui fora, ok? Então, eu trouxe esse triângulo para cá. Aqui a hipotenusa dele é o raio, esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Então, esse triângulo aqui é o famigerado, o famoso triângulo egípcio, que tem quais relações, amiguinhos? Você pode fazer isso aqui por 2 formas, tá? A primeira é, logicamente, trigonometria, seno, cosseno, tangente, e a segunda é triângulo egípcio. Se você nunca ouviu falar de triângulo egípcio, eu vou deixar um vídeo linkado aqui, para você assistir com mais calma, porque eu vou usar isso aqui, tá bom? Quando a minha hipotenusa tem um valor qualquer R, o cateto oposto ao ângulo de 30 é metade dessa hipotenusa, porque a relação é a seguinte, aqui está o ângulo de 30, beleza? A hipotenusa é 2x, o cateto oposto a 30 é x, e o cateto oposto a 60 graus, aqui, ó, é x raiz de 3, beleza? Então, esse cateto aqui, que é oposto ao ângulo de 30, ele vai ser R sobre 2. Então, o nosso problema está resolvido, né? Porque esse pedacinho aqui, ó, ele é R sobre 2. Se você usar a relação de seno, né? Porque você vai querer o cateto oposto sobre a hipotenusa. Lembrando que seno de 30, ó, seno de 30, ele é igual a meio. Vai ser igual ao cateto oposto, que é o que eu quero descobrir. Vamos chamar de x, né? É meu x sobre a hipotenusa. Então, eu vou ter que meu x, ele é R, passo o R para cá multiplicando, né? X é R sobre 2. Então, você poderia fazer por seno, ou já conhecer o triângulo egípcio. Eu te recomendo fortíssimo que saiba triângulo egípcio, porque cai demais nas provas, né? Enfim, então, como esse pedaço aqui ele é R sobre 2, eu ainda tenho que somar com mais um R e mais um H aqui. Ou seja, vai ser H mais R sobre 2. Quando eu somar, né, R mais R sobre 2 aqui, pensa que isso aqui é 50 centavos, tá? É uma coisa dividido por 2 mais uma coisa, ou seja, é uma coisa e meia. Ok? Então, é R$1 mais 50 centavos, pensa assim, né? Então, a resposta aqui é a letra A, ó. H mais R sobre 2 é 1,5R, porque isso aqui, ó, é a mesma coisa que 0,5R, né? Então, a resposta é letra A. Relativamente tranquila essa daqui, né, Bergues? Vamos agora para a questão 17. Antes de eu começar essa questão, eu vou pedir licença para dar algumas carteiradas com fórmulas. Por quê? Eu vou precisar aqui de 3 fórmulas. Eu não consegui fazer essa questão sem utilizar dessas fórmulas, ok? Então, eu vou deixar na descrição os vídeos demonstrativos das fórmulas, ok? Porque se eu for demonstrar o vídeo aqui, no vídeo, né,
fica simplesmente enorme, fica inviável de eu postar isso no YouTube. Então eu vou postar as demonstrações. Se você não sabia, você vai ficar sabendo através das demonstrações que vão estar na descrição, mas aí você tem que fazer a sua parte, tá bom? Porque eu não consigo postar um vídeo que a questão já é complexa e ainda ter que deduzir todas as fórmulas dela fica inviável. Combinado? Vamos lá. Um triângulo cujos lados medem 5, 6 e 7 está inscrito em uma circunferência cujo raio é R, quer dizer, ele está dentro da circunferência. Dessa forma, 5, 6 e 7. Beleza? E ele está circunscrito a uma circunferência cujo raio mede Rzinho. Quer dizer, dentro dele tem uma circunferência cujo raio dela é Rzinho. E o da grandona, vamos dizer assim, Rzão. O que ele quer é a diferença de Rzão menos Rzinho. Bem, a primeira coisa é o seguinte. Eu consigo calcular a área desse triângulo a partir dos 3 lados dele através de um dispositivo chamado fórmula de Heron. Tá? Ou Heron, sei lá como é que fala. Depende do sotaque da pessoa. Então, essa fórmula de Heron eu vou usar para calcular a área deste triângulo aí que tem lados 5, 6 e 7. Como que a gente utiliza a fórmula de Heron que está aqui? Você pausa o vídeo e dá uma copiada, depois você vai lá e assiste a demonstração da fórmula. Esse P aqui, ó, é o semiperímetro do triângulo, quer dizer, é metade da soma dos lados, porque perímetro seria a soma dos lados. O P é semiperímetro. Então eu vou somar, certo? Ó, 5 mais 6 dá 11, mais 18, mais 7 vai dar 18. Então, o semiperímetro é 9, porque esse valor é metade do perímetro. Então, a nossa área ela vai ser raiz quadrada de 9 que multiplica. P menos A é a diferença entre o semiperímetro e cada um dos lados, aqui no caso A, B e C. Então, olha só, 9 menos 5, 4. Eu nem vou pôr entre parênteses. 9 menos 6, 3. 9 menos 7, 2. Então, recapitulando. Você calcula o semiperímetro, que é metade do perímetro. Você pega esse valor e multiplica pela diferença desse semiperímetro por cada um dos lados. Então, você vai ter 4 fatores. O semiperímetro, a diferença do semiperímetro para um lado, para outro lado e para o terceiro lado. Multiplica tudo isso e tira a raiz quadrada, tá? Sendo bem simplória com vocês, não vou demonstrar isso, que eu vou deixar linkado aqui embaixo. Eu vou tirar a raiz quadrada de 9 e 4, porque tem, tá? A raiz de 9 é 3, raiz de 4 é 2, e aí aqui dentro ficaria preso 2 vezes 3, 6. Ou seja, a área do triângulo é 6, raiz de 6, através da fórmula de Heron, a gente conseguiu essa área. Agora nós vamos relacionar isso com a seguinte coisa. Essa área desse triângulo, ela pode ser dada em função do raiozão, se ele tiver inscrito na circunferência. Então, quando o triângulo está dentro de uma circunferência grandona, digamos assim, eu posso relacionar essa área com Rzão, através dessa fórmula que está demonstrada no link aqui embaixo, certo? É o produto dos 3 lados dividido por 4R. E eu também posso relacionar isso, né, essa mesma área, com o raio do círculo que está inscrito dentro do triângulo, ou seja, com o raio do círculo circunscrito ao triângulo. Né? O triângulo, agora eu estou olhando na perspectiva do círculozinho que está lá dentro. Com relação a esse raiozinho, essa área vai ser esse valor de raiozinho vezes o semiperímetro também. Assim como eu já tenho o valor do A, preste muita atenção. Tá? Qualquer coisa, você pausa o vídeo e copia essas duas fórmulas. Como eu já tenho o valor do A, que é 6, raiz de 6, eu consigo calcular o Rzão para cá, porque eu tenho A, B e C, que é 5, 6 e 7. E aqui também eu consigo calcular o Rzinho, porque eu vou dar uma carteirada nessa fórmula, ok? Que é a área do triângulo na perspectiva do raio do círculo que está dentro dele, ok? Então, aqui eu vou simplesmente fazer isso, porque eu já calculei o valor da área utilizando a fórmula de Heron, ok? Aí é só isso, tá? Basicamente é eu isolar os 2 R's e no final das contas subtrair, ok? Então, vou fazer o seguinte, nessa aqui vai ficar 6 raiz de 6 é igual a ABC multiplicados, que é 5 vezes 6 vezes 7, dividido por 4 Rzão. Tá? Eu posso cortar, logicamente, esse 6 daqui com esse 6 de cá. Aí, o que eu vou fazer? Eu quero isolar o R, não é? Esse R vai vir para cá, ó. Vai ficar bonitinho aqui. Aí, do lado de cá, ficou esse 35. E a raiz de 6, que estaria multiplicando aqui o meu R, já vem dividindo de uma vez, tá? Raiz de 6 e o 4 que estava aqui vai ficar aqui. Então, meu Rzão é isso. Só que como as raízes estão racionalizadas lá, né? Os resultados estão racionalizados, eu já vou racionalizar de uma vez para não ficar com esse denominador 6 aqui dentro da raiz, né? Então, multiplica em cima e embaixo pelo fator racionalizante. Nós vamos ter em cima 35 raiz de 6. E embaixo, ó, raiz de 6 vezes raiz de 6 é 6 vezes 4, 24. Então, racionalizei o Rzão, o valor dele é isso aqui. Agora, vamos trabalhar do lado de cá com o Rzinho, ok?
com o Rzinho. Nós temos aqui, ó, o semiperímetro, que eu já tinha calculado anteriormente, que era 9, tá? Então, 6 raiz de 6 vai ser 9, que é o semiperímetro, né? Vezes o raiozinho, tá? Eu vou passar esse 9 para cá dividido, mas antes eu vou só simplificar aqui e esse 6 por 3. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 3. Então, o raiozinho vai ser 2 raiz de 6 sobre 3. Como eu vou ter que subtrair isso, né, no caso, Rzão menos Rzinho, eu vou só fazer o seguinte, eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 8 para ficar com o mesmo denominador, 24. Entendido? Aí, aqui, ó, em cima e embaixo por 8, o 8 vezes 2 vai ficar 16, raiz de 6 sobre 24. Entendido? Eu só dessimplifiquei essa fração para ela ficar com o mesmo denominador aqui e eu poder subtrair com dignidade. Então, frigir dos ovos, o Rzão é 36, raiz de 6 sobre 24, o Rzinho é 16, raiz de 6 sobre 24. Frações com denominadores iguais, eu conservo o denominador e subtraio o de cima, né? Aqui a gente encara como se fosse x, tá? 35x menos 16x vai dar 19x, ok? 19x, no caso, que é raiz de 6. Então, nós temos que procurar essa resposta no gabarito, ok? Então, ali, ó, letra C, vocês assistam a demonstração dessas fórmulas, caso vocês não soubessem ou não lembrassem delas, ok? Vamos agora fazer a questão 18 e eu vou resolver ela com vocês de duas maneiras, porque essa questão ela é do capiroto, certo? A primeira é o jeito que você deveria ter feito na prova, porque na prova, meu filho, ninguém vai avaliar seu método, as pessoas vão avaliar seu gabarito. Então aqui eu vou fazer da primeira maneira, do jeito que eu faria, que eu vou te recomendar fazer, tá? E depois vou fazer o jeito ortodoxo, né? Aquele que dá orgulho em qualquer professor de matemática, beleza? Seja o sistema com incógnitas x e y, e coeficientes reais, esse daí. Aí o A não pode ser 0 e nem mais ou menos 1. Então, qual que é a razão entre x e y? Por que, né, que não pode? Porque senão zero o denominador e dá uma contenda danada, tá? O que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Se o A não pode ser 0, nem mais nem menos 1, então é claro que eu vou usar um A igual a 2, que é o menor número possível. Eu substituo A igual a 2 no sistema, e aí vai dar um resultado, porque vai ser a razão sobre x e y, vai dar um número qualquer. Se eu substituir o A, né, nas alternativas, tem que dar o mesmo resultado. Aí eu vou saber qual que é a correta. Entendido? Então, vamos comigo aqui. Eu sempre ensino os alunos a fazer essa treta, porque é óbvio que na hora da prova a gente não quer saber de conversa fiada, né? Beleza? Então, olha só, x mais y menos 2. Embaixo aqui, ó, 2 menos 1 vai dar 1. Não precisa pôr nada aqui, porque 1 é neutro. Esse menos, muito cuidado, hein? Ele trabalha aqui e aqui. Então, é menos x mais y. Dividido por quanto? 3, né? Por que 3? Porque 2 mais 1, 3. Isso aqui é igual a 0. Vamos só dar uma mexidinha nisso aqui. Se eu multiplicar todos os termos por 3, tá? Aqui, aqui, todos eles. Esse denominador morre, porque é o MDC, né? MMC, desculpa. Então, vai ficar só 3 vezes x, 3x. 3 vezes y, 3y. 3 vezes 2, 6. O 3 aqui vai cortar com esse, vai ficar menos x mais y. É igual a 0. Eu vou somar x com x, aqui vai dar 2x, né? Y com y, aqui vai dar mais 4y. Correto? E passa esse 6 para cá, ele vem positivo. Certo, manos? Certo, né? Eu vou dividir todos os termos por 2, e eu vou ter que x mais 2y é igual a quanto? 3, correto? Eu vou armazenar isso em uma tigela. Aí eu vou fazer a mesma coisa para cá. Eu vou substituir pelo mesmo valor de A igual a 2, né? Então, peraí. Então, vamos lá. Aqui eu vou substituir, vai ficar 2y, certo? Aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar quanto? Ó, 2 ao quadrado, 4, menos 1, 3. Beleza? Então, aqui deu 3. Aqui 3 também, né? Porque vai ser 2 mais 1, que é 3. Ó. Então, aqui também vou substituir essa coisa por 3, tá? Aqui, vamos fazer essa aqui no canto, aqui, só pra gente ver. Ó, 2 ao quadrado é 4. Mais 2, mais 1. Isso vai dar 7, ok? Então, aqui deu 7. Aqui, ó, 2 a quarta é 16. Menos 2, 14. Eu vou simplificar, vai dar 1 meio. Em cima e embaixo por 7. Então, isso aqui é igual a 1 meio. Então, beleza. Já simplifiquei bastante a minha vida aí. Agora, eu vou tirar o MMC, que é 6, e vou multiplicar os termos. Então, o 6, quando eu dividir por 3, vai dar 2, que eu vou aplicar, ó, distributiva. Tem que fazer chuveirinho aqui. Vai ficar 2x menos 4y. Aqui é a mesma coisa. O 6 por 3 vai dar 2, que eu vou multiplicar ali, vai dar mais 2x menos 2y. Aqui 6 dividido por 3
por 2 vai dar 3, vezes 1, 3, ok? Ótimo. Aí o que eu vou fazer? 2 com 2, 4, x menos 6y é igual a 3. Eu vou simplificar essa equação aqui, dividindo todos os termos dela por 2. Aliás, não precisa de eu fazer isso não, deixa quieto, tá? Deixa abaixo. Eu vou pegar aquela que eu já tinha armazenado em uma tigela, e essa daqui, ok? Ctrl C, Ctrl V. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar de cima por 4, pode ser? Multiplica de cima por 4, que aí ali dá para cortar. Mentira, eu vou multiplicar de cima por 3, tá? Que vai cortar o y. Beleza? Então aqui, ó, a de cima, eu vou multiplicar ela por 3. Então aqui o x vai ficar 3x, o 2y vai virar 6y e esse 3 aqui vai virar 9, tá? Estou multiplicando a de cima por 3. 9. E aí eu vou somar, beleza? Aí o que vai acontecer aqui? Isso vai cortar, isso aqui vai dar 7x é igual a 12 quando eu somo. Então, meu x é igual a 12 dividido por 7. Beleza? Pronto. Agora eu vou achar o meu y. Por exemplo, essa equação aqui já está mais fácil de fazer, ó, porque tem coeficientes menores, né? Então, vamos jogar nela para ver o que rola. Ó, aqui é 12 sétimos, então ele vai passar para o lado de cá subtraindo. Vai ficar 13 menos 12 sétimos é igual a 2y. Eu vou fazer essa conta, 2y é igual. Aqui, ó, deixa eu trocar a cor dessa caneta, porque ela é muito clara. Vai ficar 7 vezes 3, 21. 7 vezes 3, 21. Aqui menos 12 sobre 7, correto? Então, isso aqui, ó, vai ficar 9 sétimos, concorda? Só que aí, o que acontece? Um 2 aqui que vai passar para cá dividindo. Então, esse 2 vai juntar com 4, com 7, vai ficar 14. Ou seja, o y, qualquer coisa, pausa o vídeo aí, vai ficar 9 14avos. Beleza? Fim da história. O exercício pede pra gente, ó, a razão de x sobre y. Então, se o meu x é 12 sobre 7 e o meu y é 9 sobre 14, e eu conservar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo, né? O que eu vou ter aqui, ó? Vou simplificar. Aqui vai dar 2. Aqui eu simplifico por 3, ó, esse. Aqui fica 4, aqui fica 3. Então, eu vou ter 8 terços como resposta final. A razão é 8 terços. Agora, eu vou jogar A nessas alternativas e vou ver qual que vai dar 8 terços, tá? A única que dá é a letra E. Por quê? Aqui, ó, 2 ao quadrado é 4, vezes 2, 8, certo? 2 ao quadrado, 4, menos 1, 3. Essa aqui vai ser a resposta que vai dar compatível com a substituição que eu fiz. Beleza? Se você jogar aqui, por exemplo, ó, em cima vai dar 8, mas embaixo vai dar 5. Então, não é ela. Tá? Aqui vai ser 2 dividido por 1. Não é essa. Aqui vai ser 2 dividido por 1 também. Não vai ser essa. A ao quadrado dividido por A ao quadrado menos 1 vai ser 4 dividido por 3. Essa. Então, não é. Tá? Então, esse é o jeito que eu faria na hora da prova. Sinceramente, eu já gastei 6 minutos para fazer isso aqui roubando. Agora eu vou mostrar para vocês o que é fazer na honestidade. Agora, nós vamos resolver essa questão pelos métodos oficiais, né? Sem treta, sem nada, porque eu já resolvi por treta. E já falei para vocês que é assim que você tem que resolver no dia da prova, porque observa o tamanho que vai ficar esse vídeo. Então, se você quer aprender como faz a questão sem nenhuma gambiarra, let's bora, ok? Primeira coisa que eu vou fazer é mexer nessa equação aqui, ok? Se eu multiplicar cruzado aqui, ó, em cima, embaixo, embaixo, em cima, os dois de baixo, aqui embaixo eu vou ficar com uma coisa, outra coisa, certo? Que vai ser o produto desses dois, que eu vou passar para cá multiplicando, e como ali é 0, vai dar 0. Então, eu vou fazer isso. Preste muita atenção. Eu peguei a equação original, vou pegar esse camarada, colocar um parêntese, vestir o parêntese, ok? Neste cara. Aqui, eu vou pegar esse cara embaixo, vestir o parêntese para multiplicar pelo segundo termo aqui, né? Pelo segundo camarada, ok? E vou igualar isso a 0. Então, você vai fazendo e pausando o vídeo, tá? Passo a passo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar agrupar os x's e os y's que vão dar aqui. Vou primeiro abrir o parêntese, né? Com muita atenção. Aqui, a vezes x é a x, beleza? 1 vezes x é um x, ok. A vezes y é a y. 1 vezes y é y, ok? E por último, aqui que tinha um parêntese, tá? A vezes menos 2 é menos 2A. E 1 vezes menos 2 é menos 2. Aqui, muito cuidado. Tá vendo que tem um sinalzinho de menos? Nós vamos trabalhar com cuidado aqui, ó. Menos A vezes x, menos AX. Menos A vezes menos Y aqui, ó. Tudo tá entre parênteses, né? Vai dar mais AY, ok? Então, trabalhei aqui. Agora, vamos aqui, ó. Menos com menos, mais vezes x, ok?
menos com menos, mais com menos, menos y é igual a zero. Agora vamos organizar. Esses dois caras, por terem sinal contrário, eles vão sumir. Esses dois aqui também, o y com menos y. Vamos pegar a tropa do x aqui, ó. A tropa do x é esse cara e esse cara, ou seja, 2x. Agora vamos para a tropa do y aqui e aqui, certo? Então eu tenho AY mais AY, 2AY. E o resto da galera eu vou mandar para o outro lado da igualdade. Então o 2 vai ficar positivo e o 2A também vai ficar positivo. Eu posso dividir, tá, todos os termos aqui por 2. Então eu vou ter o seguinte, que x mais AY é igual a A mais 1. Vou pôr esse A na frente aqui só para ficar mais bonito. Vou pegar isso, vou destacar e vou armazenar em uma tigela, ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a equação de baixo, que é essa aqui, e dar uma analisada no que ela tem para a gente poder simplificar um pouco essa equação. Primeiro, esse denominador aqui, ó, ele é A mais 1 que multiplica A menos 1. Então, eu consigo fatorar ele facilmente. A mais 1 que multiplica A menos 1. Ok? Agora, olhando para essa parte aqui, ó, da equação, dá uma mirada no denominador dela. O denominador dela, eu consigo colocar o A em evidência. Então, fica assim, ó, A que multiplica A terceira menos 1, correto? E esse aqui é um produto notável, é a diferença entre cubos. Inclusive, a gente já usou nessa resolução de prova do Colégio Militar deste exato ano, esse produto notável, né? E qual que é, né, a fatoração da diferença de cubos? Vai ser a raiz quadrada dos números multiplicado pelo quadrado do primeiro, um vezes o outro, mais o quadrado do segundo. Então, preste muita atenção aqui, ó. A gente vai ter A menos 1, eu vou substituir, né? Peraí, deixa eu pôr na linha de baixo aqui, ó. Esse A vai continuar. Esse A ao cubo menos 1 vai virar A menos 1, que é a raiz cúbica dos termos. Aí o primeiro ao quadrado. Aqui, se for menos, a gente tem que pôr mais, a gente tem que fazer essa troca. Tem que tomar muito cuidado, tá vendo? Esse aqui é menos, aqui é mais. Beleza? É um número vezes o outro, ou seja, o A vezes 1, né, que vai dar A, mais o quadrado de 1, que no caso é 1. Ou seja, observa uma coisa, eu troquei isso aqui, beleza? Por isso aqui, ó. Então, olha lá o que vai acontecer quando eu jogar do lado de cá da equação. Eu vou simplesmente cortar, né? Finalmente, olha que coisa linda, né? Essa coisa com essa. E na linha de baixo, eu vou reescrever. Como aqui cortou, observe, o lado de cá não mexi, aqui cortou, vai ficar 1 sobre A menos 1. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, do lado de cá da equação, ó, desse lado, eu vou fazer por MMC. Qual que é o MMC de A mais 1, A menos 1, A mais 1? Vai ser o próprio A mais 1, concorda? Então, olha só, eu vou deixar isso aqui como MMC, certo? E aí, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, olha só, A mais 1 que multiplicar A menos 1 dividido por esse camarada vai dar 1, né? Ou seja, 1 vezes essa coisa aqui em cima vai dar a própria coisa aqui de cima. Beleza? Quando eu dividir A mais 1 por A menos 1 aqui, vai cortar só o A mais 1, vai sobrar o A menos 1. Então, eu vou pegar e multiplicar A menos 1 por X menos Y. E aí, do lado de cá, eu não vou mexer, né? Do lado direito, digamos assim, eu não vou mexer em nada. Por quê? Porque eu vou poder cortar esse A menos 1. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou cortar o A menos 1 e esse A mais 1 que sobrou aqui, ó, eu vou mandar para o outro lado da igualdade no numerador. Então, vou fazer isso aqui no próximo passo. Então, observa uma coisa. Eu copiei ali, para não ficar, né, muito avacalhado, ó. Vou apagar esse cara porque ele cortou. E esse aqui vai vir para o numerador. Beleza? Beleza. Agora eu vou pegar esse A e vou passar multiplicando em todas as parcelas aqui. Então, observa uma coisa, tá? Porque ele vem para cá multiplicando. O X aqui vai ficar AX. Esse AY vai ficar A2Y. Ok? Eu vou abrir esse parêntese aqui com muito cuidado e vou multiplicar cada termo por A. Então, você precisa prestar muita atenção aqui. Tá? Ó, AX vai ficar AX. Só que, como eu vou multiplicar por A, vai ficar A2X. Sinalzinho de mais. Muito cuidado. Aqui, ó. Menos AY. Só que eu vou multiplicar por A, vai ficar menos A2Y. Ok? Aqui vai ficar menos X, então vai ficar menos AX. Correto? Porque aqui deu menos X, tem que multiplicar por esse A. E por último, aqui vai dar mais Y, vezes o A vai dar AY. E do lado de cá ficou puro e simplesmente A mais 1. Vamos observar agora que ainda dá para cortar, né? Esse AX aqui corta com esse aqui. Então, em termos de X aqui, a única coisa que eu tenho é A ao quadrado X, que vai ficar bonitinho aqui, ó, sozinho, A ao quadrado X, ok? A ao quadrado X. Em termos de Y, tá? Eu tenho
esse com esse que vai dar menos 2, A2, ok? Mais esse A aqui. Então, eu já coloco isso em evidência, ó, y que multiplica isso. Vou pôr aqui, do lado direito, né? Então, aqui, ó, eu tinha menos A2y, com esse aqui vai dar menos 2 A2y. Então, eu coloquei na evidência. E aqui, eu tenho A, né, que multiplica o y. Então, se eu desfizer o parêntese, eu volto ao de cima, né? E aqui fica A mais 1. Agora, olha só. Você lembra que lá no começo, a gente tinha reservado em uma tigela essa equação aqui? Então, agora, a gente vai juntar ela com essa para a gente poder ver o que rola, entendesse? Beleza? Então, vamos lá. Observa que A mais 1 é igual a x mais AY. Então, eu vou pegar a equação de cima e aí, no lugar desse A mais 1 que está aqui, ó, eu vou colocar x mais AY. X mais AY. Fazer uma substituição. Beleza? Ok. Agora, preste atenção. Eu vou pegar esse x e vou passar para cá. Ele vai vir subtraindo. Então, quando eu deixar o x em evidência, o que vai acontecer? Eu já tinha um a quadrado aqui, menos um x que foi para cá. Então, eu vou ficar com a ao quadrado menos 1 que multiplica x. É porque ia ficar assim, ó, resumindo, tá? Ax ao quadrado menos x, aí eu boto x em evidência, fica ao quadrado menos 1, ok? Então, já resolvi o problema do meu x. Agora, vamos resolver o problema do nosso y, tá? Esse y, eu vou passar ele para cá, ele vai vir subtraindo. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter AY, certo? Menos 2A, desculpa, menos não, né? Que vai ser mais, aí abre o parêntese. Mentira, menos, tá certo, menos 2A2 mais y, que multiplica, mais A que multiplica y. Né? Só passei essa coisa aqui que estava somando para o lado de lá, subtraindo. Agora, de novo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse AY agora, certo? Ele é uma parcela de AY. E vou juntar com essa galera aqui e fazer só um Y em evidência, né? Colocar o fator Y em evidência. Observa que, aqui vai ficar um sinal de menos, né? Nós não vamos ter 2A2, ninguém que mexa com esse 2A2. Mas esse aqui, o que vai acontecer? Quando eu tiver AY, se eu abrisse o parêntese aqui, desculpa, se eu abrisse o parêntese aqui, né? AY com esse sinal de menos, ele ia cancelar. Compreendido aqui, ó. Aqui ficou AY, vou só fazer de novo para não dar problema. Menos 2A2Y, aí aqui vai ficar menos AY, quer dizer, esse cara com esse vai cancelar. Então, voltando aqui, ó, eu vou apagar, porque estava igualzinho a linha de baixo, e eu vou ficar somente, única e exclusivamente com essa parcela. Observa só um detalhe aqui para beber. Aqui, tá vendo que era menos? Eu esqueci de pôr esse menos aqui, senão minha vida vai toda por água abaixo aqui por causa desse sinal de menos. Aqui já era menos. Quando eu passei para cá, ó, ele foi subtraindo, mas ele era negativo, entendeu? Certo? Eu levei para lá uma subtração dessa coisa. Por quê? Esse sinal aqui, na verdade, ele vai dar mais, tá? Pelo amor de Deus, foca na missão que agora vai acabar. Finalmente, amiguinhos. Aqui está o x, aqui está o y. Ele pediu justamente a razão de x por y. Então, você vai passar esse y para cá dividindo, correto? Aí aqui vai ficar 2A2 e no denominador a gente vai ter A2 menos 1, ok? Então, muito cuidado, você percebeu que errar é fácil, ok? Qualquer falta de atenção, olha só, tá vendo aqui? Qualquer falta de atenção te joga num buraco que você não tem noção. Então, é como eu falei na parte anterior, esse exercício ele não foi feito para fazer dessa forma na hora da prova. Na sua casa, treinando, para você exercitar seu cérebro, para você fazer como hobby, ok, na hora da prova isso aqui é completamente inviável, porque qualquer erro de sinal vai fazer você não conseguir fazer a questão, aí você volta para corrigir e erra em outro lugar, então assim, é uma questão extremamente complexa, ok? Vamos lá agora para a questão 19, que diz o seguinte, a equação 3x a 2/3 mais 2 é igual a 5x elevado a 1/3, possui raízes reais, tal que a soma delas é igual a quanto? Bem, essa equação aqui, a gente vai observar uma coisa, tá bom? Primeira delas é que a variável x aqui está elevada a 1/3 e aqui está elevada a 2/3, certo? A gente olhando para x a 1/3 e para x a 2/3, a gente tem uma característica entre essas duas variáveis, que é o seguinte, esta aqui é o quadrado dessa, porque se eu pego x elevado a 1/3 e elevo ao quadrado, o que eu tenho? Eu tenho uma potência de potência, eu posso multiplicar os expoentes, certo? Aí fica 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3 aqui, 3. Então, fica x elevado a 2/3. E o que eu quero dizer com isso? É que eu vou fazer uma troca ou uma substituição de variável. Eu vou falar o seguinte, que x elevado a 1/3 é igual a y, correto? Então, nessa variável aqui, eu vou ter o y, ok? Já aqui, eu vou
vou ter o y ao quadrado, uma vez que eu acabei de explicar que x elevado a 2/3 é a mesma coisa que x elevado a 1/3 ao quadrado, ou seja, é a mesma coisa de y ao quadrado. Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó, 3y ao quadrado, essa aqui vai dar 5y. Eu já vou mandar para cá de uma vez para ficar organizado, subtraindo, mais 2 igual a 0, para a gente ter uma função de segundo grau, certo? Bem, aí eu vou usar o dispositivo, né, de resolução, fórmulas de Bhaskara, para poder resolver isso aqui. O meu A é igual a 3, o meu B é menos 5 e o meu C é 2. Então, quando eu tiver menos B, eu vou trocar o sinal do B. Vai dar 5, mais ou menos, vou calcular o delta de cabeça aqui, ó. B ao quadrado vai dar 25. O menos aqui da fórmula, com esse mais e com esse mais, vai continuar dando menos. E 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Quando eu subtrair isso aqui, o delta vai dar 1, cuja raiz quadrada é 1 também, dividido por 2a, que é 2 vezes 3, que é 6. Qualquer coisa, você pausa o vídeo e calcula isso aí do seu jeito. A minha primeira raiz vai ser o somar. 5 mais 1, 6, dividido por 6, 1. E a segunda vai ser o subtrair. 5 menos 1, 4, dividido por 6, que eu vou simplificar, e vai dar 2/3. Agora eu vou voltar à original. A minha original falava que x elevado a 1/3 é igual a y. Então, o que eu vou fazer? No primeiro caso aqui, ó, eu vou substituir por 1, que foi o primeiro y lá que eu achei. E no segundo, eu vou substituir por 2/3, ok? Porque eu tenho duas raízes. E a minha equação é em função da letra x e não da letra y. Então, eu tenho que voltar ao original. Então, aqui igual a 1 e aqui igual a 2/3. Certo? Aqui o que eu faço, gente? Esse 1/3 é a mesma coisa que raiz cúbica, tá? Lembra que o 1 que está aqui vem para cá? E aqui fica a raiz cúbica de 1? Certo? Se eu elevo os dois lados da equação ao cubo, ó, raiz cúbica elevada ao cubo vai dar x, e 1 ao cubo vai dar 1. Então, 1 é raiz. Aqui a mesma coisa, tá? Raiz cúbica de x é igual a 2/3, eu elevo os dois lados ao cubo, ok? Ao cubo. E aí, o que eu vou ter? Aqui embaixo, eu vou ter que x é igual ao cubo de 2, que é 8, e o cubo de 3, que é 27. O que o exercício pede para a gente no frigir dos ovos é a soma delas, né? Das raízes. Então, a primeira é 1, a outra é 8/27 avos. Eu vou multiplicar cruzado aqui, ó, 1 vezes 27 é 27, 1 vezes 8 é 8, e 27 vezes 1 é 27. Portanto, a soma dessas duas raízes vai ser 35/27 avos, que é a resposta compatível com a letra B, beleza? Vamos agora para a questão 20. Na figura abaixo, os pontos M e N são os pontos médios. Aqui é ponto médio dos lados CD e AD, respectivamente, do retângulo ABCD. Considerando que a área desse retângulo seja S, a área do quadrilátero, que é EFGM, esse daqui, em função desse S é quanto? Quer dizer, ele quer literalmente a razão entre as áreas, né? Essa área sobre a área total. Bem, então ele quer essa área amarela, que eu destaquei aqui melhor, em função da área do retângulo inteiro. Aqui eu vou trazer uma outra figura para dar a gente um suporte, para ficar mais didático. O que eu raciocinei? Primeiro, aqui, ó, esse segmento aqui, né, vai dividir esse lado também, esse pedaço aqui DM, em duas partes iguais. Então, cada pedacinho aqui, ó, eu vou chamar de x. Aqui seria o ponto médio dessa parte também, eu iria chamar de x, né? E aqui, fazendo dessa forma, ó, eu tenho 4x de base do retângulo inteiro. Por que eu não chamo logo a base do retângulo de x e trabalho aqui os pedacinhos? Porque assim eu ia trabalhar com fração, tá? Então é melhor eu trabalhar com o número inteiro do que com o número fracionário, certo? Então, recapitulando, esse trecho é igual a esse, porque aqui é um pontozinho médio desse segmento BM, certo? Aqui eu pensei num ponto médio também, aqui é igual aqui. Todos os ladinhos aqui, esses comprimentozinhos, são iguais a x, ok? Na vertical eu fiz a mesma coisa, aqui é y, aqui é y. Agora observa uma coisa, aqui eu tenho do ponto B saindo até o ponto M. Então eu vou fazer o espelho disso para o lado de cá, como se fosse para gerar uma simetria na figura, né? Então eu vou traçar essa reta aqui, ok? Analogamente, como eu tenho aqui, ó, saindo do ponto N e indo até o M, eu vou sair do M e vou ir, né, até esse ponto médio do lado de cá também, que seria o simétrico aqui, ó, a essa reta. Aqui eu espelho ela para cá, certo? Por último, eu faço daqui até aqui e daqui até aqui. Agora sim, eu tenho uma figura um pouco mais simétrica, né? Tipo assim, todas as retas têm o seu espelho do outro lado. E aí eu vou observar uma coisa. Essa figura que eu estou pintando aqui de vermelho agora, ela é um losango, né? Certo? Que é igual esse losango de baixo,
ok? Só que aí, o que eu quero é essa área amarela, que eu vou destacar aqui novamente, aí a gente vai ver uma coisa. Se eu pegar esse pontinho M e trazer ele até aqui, ó, certo? Eu vou subdividindo essa parte amarela em triângulos com a mesma área, ok? Porque, é claro, a figura é um retângulo. Aqui é claro, né, gente? Não tá parecendo a mesma área, porque eu tô desenhando meio porcamente, tá? Aqui, ó. Mas esse triângulo, por exemplo, é igual a esse, que é igual a esse. E aqui, quando eu puxo para cá, ó, embora não pareça, porque aqui tá um pouco distorcida a imagem, mas esse triângulo é igual a esse, certo? Ou seja, essa parte amarela aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela vai ser 5/6 da área desse losango. Por quê? Porque eu consegui dividir o losango em 6 triângulos e peguei 5 partes. Então, vamos calcular aqui qual que vai ser essa área amarela. Ela é 5/6 da área do losango. Vou escrever dessa forma. A área do losango, ela é quanto? Ela é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, ela é Dzão, Dzinho sobre 2. Quanto que é o Dzão aqui, ó? Dzão. Vai ser 2x, que é esse comprimento aqui. 2x. E o Dzinho aqui, ó, é y. Certo? Então, vai ser 2x, a área do losango. Ela vai ser 2x vezes o y, que é esse comprimento aqui, né? Certo? Dividido por 2. Essa é a área do losango. Aí vai cortar aqui, aqui vai ficar só xy. Então, a área que eu quero, que é essa área amarela, ela vai ser 5/6 de xy, que é a área do losango vermelho, digamos assim. Só que aí agora eu vou dividir isso pela área da figura total, que é o retângulo total, digamos assim. O retângulo ABC aqui. Esse retângulo, ele tem quanto de área? 4x na horizontal e 2y na vertical. 4x vezes 2y. 4x vezes 2y. Agora é só a gente simplificar, certo? Ó, o x daqui corta com x de cá, o y daqui corta com o y de cá. Isso aqui dá um 8 embaixo, fica assim, ó, 5/6 sobre 8. Então, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 5/48 a razão entre as áreas. Ou seja, essa área amarela, ela é 5/48 da área total, que era esse que o exercício tinha combinado de chamar a área do retângulo. Beleza? Com toda certeza devem ter outras formas de fazer isso aqui, tá? Sei lá, pensar nesse triângulo aqui, subtrair esse pedaço e subtrair esse. Enfim, matemática é uma ciência exata, tem muito jeito de fazer as coisas, tá? Eu pensei dessa forma aqui, barrinhas de chocolate, o professor Laércio também era muito adepto dessas coisas de barrinha de chocolate e fraçãozinha, né?